Quaisquer que sejam seus desejos, isso significa que você está destinado a recebê-los em algum momento. Não duvide disso. O que as pessoas entendem errado sobre manifestação hoje? Acho que há uma crença predominante de que precisamos sofrer para ter sucesso. E isso está errado. O cofundador da Mary Ruth Organics, David Guiam, o empresário mais conhecido como professor de Cabala. Somos destinados a ter abundância em todas as áreas da nossa vida. Não só uma. Se merecesse sua alma gêmea, seria na sua porta. Quando consciência, crenças e energia estiverem no lugar certo, você será guiado. Suas pernas se moverão na direção certa. Seu perfil num app de namoro mudará algoritmicamente. As pessoas sentirão sua energia. Quais são 3 coisas que diminuem nossa vibração para manifestar mais? Logo no topo da lista, tem a ver com... Bem-vindos a The School of Greatness em português. David Guiam. Bom ver você. Obrigado, Louis. Obrigado por estar aqui, cara. Eu venho assistindo seu conteúdo online há um tempo. E você construiu um negócio enorme nos últimos 8 a 10 anos. E você usa muitas dessas leis espirituais que diz terem te ajudado a manifestar as coisas que deseja na sua vida. Você nem sempre teve sucesso financeiro. Você estava endividado, estava sofrendo, e parece que começou a aprender essas práticas para te apoiar na criação da vida dos seus sonhos. Está correto? Com certeza sim. Quero ouvir mais sobre sua história em um momento, mas antes gostaria de saber o que acha que reduz a vibração das pessoas, impedindo suas oportunidades de manifestação. Quais são as coisas que você vê hoje? Você já orientou centenas ou milhares de pessoas. Cerca de 20 mil horas de coaching sobre essas leis espirituais. Quais são as coisas que estão impedindo a vibração das pessoas, que estão prejudicando-as de manifestar mais? Bem, para entender o que está impedindo o crescimento e a vibração das pessoas, é bom que as pessoas saibam do que são feitas, porque nós, como almas, somos vasos de energia. Assim como uma lâmpada de 60 watts pode comportar 60 watts de energia, se eu quero ser capaz de atrair 1000 watts de energia através de uma alma gêmea, através da prosperidade, através da cura, essa é toda a energia que eu quero atrair para mim. Tenho que perceber que não é apenas uma função de como eu armazeno mais energia, ou como consigo mais coisas. Tenho que transformar meu vaso espiritual para poder suportar essa energia. Então, na minha prática espiritual, que é a Cabala, uma sabedoria antiga universal, tudo o que a Cabala explica é como posso me tornar o vaso espiritual, o vaso perfeito para manifestar todas essas bênçãos. As bênçãos querem entrar. As pessoas pensam tipo, como eu vou encontrar o amor? Ou isso é destinado para mim? Ou eu vou encontrar meu propósito? Se você deseja isso, significa que essa energia existe, causando o seu desejo. Você nunca vai querer algo que não exista esperando por você para manifestá-lo. Mas temos leis espirituais, da mesma forma que temos leis físicas, como a ciência explica que a gravidade é uma lei física do universo. Todo mundo tem que respeitá-la. Você não pode escolher não respeitar. Existem leis espirituais de consciência, leis espirituais de encontrar sua alma gêmea, leis espirituais de encontrar seu propósito ou cura. Existem leis espirituais universais que, se respeitarmos, criamos o vaso para atrair essa energia. Então, todos os dias, há coisas que estamos fazendo que ou nos aproximam de nos tornarmos essa lâmpada de 1000 watts ou de 5000 watts. Ou, há coisas que estamos fazendo que estão encolhendo o nosso vaso, fazendo com que não tenhamos a capacidade de suportar as bênçãos que desejamos e almejamos. E muitas vezes, quando não recebemos essas bênçãos, começamos a culpar coisas fora de nós. Outras pessoas, nossas circunstâncias, membros da família, a economia, a política. E toda vez que culpamos algo fora de nós, reduzimos nossa capacidade ainda mais. Então esse espiral toma conta. E então há um disjuntor espiritual. Quando uma pessoa continua fazendo ações e vibrações negativas e fica mais baixa, há algo chamado dor. A dor é o disjuntor. Ela vem para limpar uma pessoa da negatividade e então expandir seu vaso novamente. Assim, você pode se expandir através de tudo que fala, tudo que ensina, tudo que seus convidados dizem, expandindo sua consciência, aumentando sua capacidade. Ou a dor e o sofrimento também podem te levar lá. Sério?
Quais 3 coisas diminuem nossa vibração para manifestarmos mais? 3 coisas, eu diria, diminuem nossa energia para manifestar mais. Provavelmente no topo tem a ver com sistemas de crenças limitantes e concorrentes. Então, o que é um sistema de crenças limitantes? E eu interajo com pessoas diariamente que revelam, quando conversam com você, como são seus sistemas de crenças limitantes. Por exemplo, um sistema de crenças limitantes. Veja, conheci um cara que tinha vários negócios, e ele consegue expandir sua empresa até certo ponto de receita, digamos 10 milhões de receita. Cada empresa pode facilmente escalar até esse ponto, mas algo sempre acontecia aos 10 milhões. Processos judiciais surgiam, funcionários saíam. Caos, desafios, problemas com o governo. Era um padrão repetido em cada uma de suas empresas. Isso significa que, como fundador que controla a energia da empresa, existe algo em sua consciência e sistema de crenças que é limitado e ativado na marca de 10 milhões. Uma das coisas poderia ser, por exemplo, ele tem um sistema de crenças de que pessoas muito ricas ou bem-sucedidas, isso na verdade não é bom. Ou que o dinheiro se torna maligno após certo ponto. Então, para ele tinha um problema de merecimento. Ele percebeu que não merecia ter riqueza além dessa quantia. E assim, há uma parte dele que começou a sabotar subconscientemente a empresa, na marca de 10 milhões. Eu tinha outra pessoa com quem eu trabalhava. Ela tem 20 funcionários, talvez uma empresa que tem 5 milhões de receita. E ela pergunta por que não consegue crescer essa empresa. Está estagnada há anos. Então perguntei a ela uma pergunta. Eu disse, o que você não gosta no seu negócio? Ela disse, eu realmente não gosto de gerenciar funcionários. Acho que são uma dor de cabeça. Acho que sempre há problemas. Há os direitos. Absolutamente me drena as energias. Eu odeio lidar com funcionários. Então eu disse a ela, quando você está em uma chamada de Zoom tentando fechar um novo cliente que trará $1 milhão de receita, você percebe que está subconscientemente torcendo para que ela não assine com você, porque isso significa que você terá que contratar mais 5 funcionários para atender a conta dela? Há uma parte dela que quer crescer, e outra parte que subconscientemente emite uma vibração dizendo, espero não crescer. Isso é um sistema de crenças conflitante. Temos crenças limitantes, geralmente relacionadas ao merecimento, e também há crenças conflitantes. Vemos isso em relacionamentos o tempo todo. Lembro-me de ensinar um grupo de 15 mulheres, todas com personalidades tipo A, almas incríveis, entre 30 e 40 anos, todas solteiras. E elas disseram, queremos que você nos ensine os segredos de como podemos encontrar nossa alma gêmea. Então, eu disse, o que todas vocês têm em comum? Todas são muito bem-sucedidas. Todas sabem como manifestar. Por que não conseguem manifestar um relacionamento? O que percebemos ao final da sessão foi que há uma grande parte delas que quer amor, quer companheirismo. Tem medo também. Elas também têm medo disso. Há outra parte delas que está escondida e sobre a qual não falam. Adoram ser solteiras. Amam sua autonomia. Não querem perder seus corpos tendo filhos. Elas não querem alguém dizendo o que fazer, nem compartilhar um banheiro. Associam relacionamento com limitação. E então, no 3º ou 4º encontro, começam a sabotar ou procurar o que está errado. E para todos que estão ouvindo, se há alguma parte da sua vida que continua presa, significa que há um sistema de crença limitado sobre merecimento, ou um sistema de crença conflitante, onde você está causando algum tipo de autossabotagem subconsciente. É como se você estivesse com o freio de mão puxado, mas seu pé também estivesse no acelerador, e você se pergunta por que o carro não está se movendo. Qual a maior crença limitante na sua vida que impediu de alcançar a abundância? Uau! Excelente pergunta. Talvez não faça mais. Aos 15 anos, ganhei meu primeiro $1 milhão no mercado de ações. Então, descobri a espiritualidade e isso mudou minha vida. Onde morava? Estava morando aqui na época. Eu fui para a UCLA, me formei. Aos 15? Bem, fui para a UCLA quando tinha 18 e me formei aos 19, porque tinha um sistema de crenças em que queria cursar a faculdade rapidamente, porque queria trabalhar com espiritualidade em tempo integral. Eu entrei em uma organização espiritual, ensinei ao redor do mundo. Eu queria fazer isso. Fez cursos no ensino médio? Sim, adiantei muito no ensino médio, nos verões. No meu primeiro ano, já tinha 1 ano no currículo. Coloquei todos os créditos nisso. Queria me formar logo, pegar meu diploma e seguir em frente. Eu não queria desistir. E depois disso, dediquei 24 horas por dia, 7 dias por semana, ensinando e fazendo coach ao redor do mundo. Fiz isso sem receber pagamento, por caridade, nos primeiros 9 anos. E aqui está o interessante.
No começo dos 4 primeiros anos em Los Angeles, muitos que eu estava dando coach eram ricos ou celebridades. Muitos de Hollywood. Naquela época, eu ia às casas deles e eles aprendiam espiritualidade. E todo mundo precisa de espiritualidade. Isso foi em 2005. Você tinha na época 19 ou 20? Dos 20 aos 24 anos. É interessante porque era jovem. Não tinha tanta experiência. Mas o que foi poderoso foi que quando aprendi a me tirar da equação e não ensinar de um lugar de experiência, mas de sentir as pessoas. E o Criador Eterno tem infinita sabedoria e conhece todas as almas do universo. Se aprendermos a ser um canal, podemos nos conectar com o que as pessoas precisam e dizer coisas que tocam a alma delas, independentemente de nossa idade e experiência. Todos temos esse dom, como você sabe. Estávamos conversando nos bastidores e as coisas que você compartilhou estavam espiritualmente alinhadas com tudo que aprendi, mas eu tinha medo do que essas pessoas vão pensar. Tipo, elas vão aprender algo comigo? Então meu mentor disse, você tem que ensinar não com a mente. Você tem que ensinar com a alma. E a energia fluirá e eles sentirão isso. E foi o que aconteceu. Mas naquela época em que eu estava orientando pessoas ricas, percebi, e isso foi algo subconsciente que acabei assumindo, que quanto mais ricas elas eram, mais disfuncionais eram suas famílias. Esse era um sistema de crenças que comecei a cultivar. Pensou, não quero enriquecer porque terei uma família disfuncional. Eu não sabia disso até me casar aos 29 anos. Estávamos endividados e falidos, e passei anos tentando ganhar dinheiro, e nada funcionava. Eu realmente me fiz de vítima. Pensava, estou ajudando milhares de pessoas. Estou ajudando-as a ficarem ricas, a alcançarem sonhos e esperanças antigas, e não tenho nada para mostrar. Lembro de andar por Nova York, morava lá, e disse que era meio vítima. Era como se conversasse com o universo. Por que não consigo minha chance? E percebi, por que gritar com Deus? Essa energia, Deus ou o Criador, é infinita e quer me dar tudo o que preciso. Mas preciso mudar meu vaso. Então tive que olhar dentro de mim e encontrar onde estava o sistema de crenças autossabotador. E o que encontrei foi que riqueza é igual a disfunção. Riqueza é igual a crianças que recorrem às drogas. Riqueza é igual a crianças que querem cometer suicídio. Riqueza cria pessoas que se aproveitam de você. Porque isso foi o que aprendi ensinando em Hollywood e ensinando pessoas em Beverly Hills. Eles diziam, isso acontece na minha vida. Todos tentam tirar dinheiro de mim. Só me ligam quando precisam de dinheiro. Ninguém é grato quando dou e nunca é suficiente. Exatamente. Meus filhos, gasto com eles e continuam sendo ingratos que seja. Oh, meu Deus. Não posso contar quantas ligações recebi tipo, meu filho está nas drogas. Ele não sai do quarto. Está suicida. Eu digo, você é do tipo A que faz tudo acontecer. Você pensaria que seus filhos sentiriam essa vibração e queriam ser como você, estar com você. Mas o que eu percebia era ao contrário. Este sistema de crença limitante me fazia inconscientemente afastar riqueza. Quando percebi isso, comecei a andar por Nova York, repetindo o mantra para reverter essa crença, que é: o Criador quer que eu tenha tudo. O Criador quer que eu tenha riqueza, filhos lindos, um estilo de vida saudável. Tudo é possível. Não há limitação porque o Criador é infinito. Somos feitos para nos tornar como o Criador. É nosso direito de nascimento espiritual. Então sou eu que limito essa energia de entrar. Estava bloqueando. Exatamente. Era uma conscientização, me parece. Ok, estou ciente que criei esse bloqueio. Digo essas coisas. Meu vaso é limitado. Tenho 100 watts em vez de 1000 ou 1 milhão de watts de energia agora, com base no meu sistema de crenças. Deixe-me mudar o sistema de crenças dentro de mim, tomando consciência. Vou reforçá-lo com mantras. Talvez eu não acredite nisso imediatamente, mas vou começar a acreditar, me lembrando que é possível. Como alguém acredita que algo é possível sem nunca ter criado isso para si mesmo? É uma excelente pergunta. Como alguém acredita que algo é possível sem criá-lo para si mesmos? Posso ganhar $1 milhão ou me tornar financeiramente livre quando nunca criei isso e sempre estive quebrado? Existem duas maneiras de fazer isso. As pessoas pensam que é difícil, mas na verdade é bem mais fácil. Seu corpo, mente e alma são receptivos. Se você disser algo repetidamente, e é simples, não quero tornar a espiritualidade complicada demais. Se você repetir um mantra várias vezes, mesmo que pareça falso no início, seu corpo, mente e alma se adequarão a essa vibração. Então, você tomará ações mais próximas dessa vibração, e elas se reforçarão mutuamente.
Todos os dias eu me pergunto qual é a vibração mais alta que preciso alcançar. Vejo a diferença de onde estou agora e onde preciso chegar. E continuo insistindo até que todo o meu ser se adeque a isso. E acontece sempre. Como você chega a esse ponto quando se sente deprimido ou esgotado? Isso me leva à segunda coisa. Toda semana eu tento encontrar pessoas que já alcançaram o que estou tentando alcançar e passar tempo com elas, agregar valor a elas e servi-las. Porque a Cabala explica que é uma lei universal. Se você agrega valor a alguém ou o serve de forma a melhorar sua vida, você absorve delas suas qualidades, traços e vibrações positivas. Então, se há algo que eu quero de Lewis, tipo, o que eu quero? Tudo que eu quero de você é a consciência que você já criou. Eu quero a vibração que você já alcançou na sua vida. Eu quero a verdadeira sabedoria. Porque sabedoria e consciência são as únicas coisas que posso extrair de você, que não diminui você, mas acrescenta a você. Não pede de mim, mas acrescenta a mim. Sim, pois se me torno mais uma pessoa que aprende com você, o universo te reabastece com ainda mais sabedoria e energia. À medida que aumenta seu público, ganha mais sabedoria, pois a audiência anseia mais através de você. Assim, o Criador te concede mais sabedoria e energia. Esse é o valor de aumentar seu público. Eu digo às pessoas nas redes sociais. Pensam que aumentar seu público é só para monetizar mais ou é como ficarão famosas. O ego cresce. A única intenção que deveria ter ao aumentar seu público é que agora você tem receptáculos ansiosos por sua sabedoria. Isso força o Criador a te dar mais sabedoria e você se torna um canal maior. Devemos ter essa intenção ao aumentar nosso público. Como posso servir minha comunidade mais profundamente? Sim. É sobre servir. O cliente é o mais importante. Com essa mentalidade, tudo se torna possível. Sim, claro. Qual tem sido a coisa que mais te bloqueou no último ano? Você pratica estas leis espirituais há mais de 20 anos, aproximadamente 25 anos. Mas qual é a coisa que ainda é difícil para você superar ou que às vezes esquece e precisa ser lembrado com uma lição dolorosa? Essa é uma ótima pergunta. Uma das coisas que aprendi é que não importa há quanto tempo você é espiritual, ou tem trabalhado em algo, ou qual foi sua experiência passada. Cada teste pelo qual você passa é enviado a você pelo universo. Ele está exatamente no seu nível. O desafio, o seu oponente, é exatamente igual ao ponto em que você está, para levá-lo ao seu próximo nível. E a única razão pela qual o próximo nível não é confortável é porque não é o seu nível atual. É um nível com o qual você não está familiarizado. Então, é claro que você não o vê. Claro que é ilógico. Claro que é escuro. E o que percebi neste ano, que provavelmente foi um dos meus anos mais transformadores, é que sou tão perfeccionista. Tenho certeza de que talvez você possa se identificar. Você está perfeito, cara. Seu cabelo e roupa estão perfeitos. Tudo está no lugar. Não, para. Mas sou tão perfeccionista que tudo que faço sempre senti que precisa ser o melhor. E esse foi o ano em que percebi que parte do motivo de eu tentar sempre ser o melhor é que não quero decepcionar outras pessoas. Preciso meio que passar essa persona porque estou representando a espiritualidade e não quero fazer a espiritualidade parecer ruim. Então, tenho que ter tudo perfeito. Além disso, você tem um grande negócio. Quer garantir que todos, funcionários e investidores, que seja, sintam que você é confiável também. Correto. Não um desleixado. Correto. Não posso ser negligente externa ou internamente. Mas percebi que isso causava muita culpa e vergonha, sempre que eu não atingia a meta que precisava alcançar ou as expectativas que colocava em mim. Então, o que estava acontecendo era que a culpa e a vergonha criavam mais negatividade do que todas as coisas que eu tentava aperfeiçoar. A culpa e a vergonha diminuem sua energia mais do que qualquer erro. As pessoas cometem erros. Por exemplo, digamos que você está em um relacionamento e diz algo que machuca ou chateia seu cônjuge, namorado ou namorada, e você se sente mal por isso. Esse foi um momento que você criou energia negativa. Mas a culpa e a vergonha que carregamos após cometer um erro é uma energia negativa milhões de vezes maior, porque é constante. Cada segundo que sua culpa e vergonha permanecem, você está injetando energia negativa. O teste não é o erro, mas a culpa e vergonha depois. Como remediar isso? E essa foi a minha maior lição.
Foi tirar a pressão de mim mesmo, de tentar parecer uma pessoa perfeita e espiritual, e me permitir simplesmente ser eu mesmo em todos os lugares que fui. E eu não posso te dizer, você sabe, o quão libertador isso foi. Mas ao mesmo tempo, isso criou tanta instabilidade em outras pessoas, porque todos estavam tipo, espere um minuto, este era o David que conhecíamos. E agora, o que é isso? Eu disse, não, este de hoje é um pouco mais do verdadeiro eu. E agora estou realmente construindo uma nova base na minha vida que é muito mais autêntica para quem eu sou. Como? Há pessoas cuja aprovação eu queria tanto. Eu sei que, olha, eu conectei com sua energia e acho que compartilhamos qualidades semelhantes. Sei exatamente o que alguém precisa ouvir para se sentir confortável. Claro. Eu sei quais botões evitar. Eu sei como falar com eles de uma maneira que os faça se sentir muito bem e à vontade. E aprendi que muitas vezes estou me prejudicando ou me sacrificando, ou sendo inautêntico só para deixá-los confortáveis. Então agora estou aprendendo a ser eu mesmo, e ainda ser alguém que doa, mas de uma maneira que talvez os faça sentir desconfortáveis no momento, mas que é autêntica para mim. E esses exemplos têm acontecido cada vez mais. Acontece com meus pais, acontece com meus amigos. Acontece com parceiros de negócios e colegas. Estou apenas aprendendo a me apresentar como eu sou em vez de ser quem acho que eles querem que eu seja. Isso é lindo. O que acha que as pessoas entendem errado sobre manifestação hoje? O que as pessoas estão entendendo errado sobre manifestação hoje? Acho que há uma crença predominante de que precisamos sofrer para ter sucesso, e isso está totalmente incorreto. Acho que há muita cultura do esforço sendo divulgada por aí. E, por sinal, você precisa sim trabalhar duro e trabalhar com consistência. Mas 99% disso é o seu sistema de crenças sobre o que é necessário para manifestar. Se você acredita que deve sofrer para ter sucesso, então esse é o destino que está criando para si mesmo. Você será bem-sucedido, mas só depois de sofrer. Elon Musk tem as mesmas horas no dia que nós. Ele acha que é fácil colonizar Marte. Ele acha que é tão fácil colonizar Marte quanto é para nós fazer um café pela manhã. Claro. Porque ele acha que é fácil colonizar Marte. Essa consciência cria uma vibração que atrai os engenheiros certos, que atrai as ideias certas, que atrai os legisladores certos para mudarem as leis para satisfazê-lo. É claro que há desafios, mas ele gosta tanto dos desafios que tudo parece fácil. Se eu acho que algo é difícil ou impossível, então eu literalmente convoco o universo inteiro para criar um filme para mim que torne isso difícil e impossível. Existem pessoas que em todo relacionamento que estão, é um drama. É difícil. É complicado. Cada cidade que vou, eu pergunto a eles, é difícil namorar nesta cidade? Todos dizem sim. Pergunto qual cidade é mais difícil. Dizem, Nova York é complicada para namorar, deve ser mais fácil em Los Angeles. Mas aqui em Los Angeles dizem que é impossível. Todo mundo acha difícil onde estão. Por que isso? Porque eles ainda não foram bem-sucedidos na própria cidade. Eles não tiveram sucesso na própria cidade. E veja, se eu disser que é difícil namorar na cidade, não reflete mal sobre mim o fato de eu estar solteiro. Então vou contar a todos essa narrativa que é difícil namorar para que eles não me julguem e eu não me julgue por não conseguir encontrar um homem ou mulher. Não sou eu, são todos. Todo mundo. É a cidade, é a energia daqui. Todo mundo em Los Angeles é tão superficial. Mas a verdade é que, mesmo se todo mundo fosse superficial, se você merecesse sua alma gêmea, essa pessoa apareceria na sua porta. Sim. Pense nisso, há serial killers na prisão que são casados. Encontraram sua alma gêmea. Se alguém numa prisão de segurança máxima, conhecido como assassino em série, pode encontrar sua alma gêmea, tenho certeza que você também pode em Los Angeles. Com milhões de pessoas aqui. É engraçado. Você só precisa saber onde ir. Apenas tente novas coisas e mude. Transforme-se de dentro para fora. Exatamente o que você acabou de dizer. Quando sua consciência, crenças e energia estão no lugar certo, você será guiado, e suas pernas seguirão na direção certa. Seu perfil em um aplicativo de namoro mudará algoritmicamente. As pessoas sentirão sua energia. Encontrarão seu perfil no momento certo e sentirão que devem dar match com você. Tudo vem da sua vibração. Eu falo sobre produtos em prateleira, certo?
Falamos na nossa empresa que é a energia dos fundadores, então é a nossa consciência, descendo até executivos, diretores, gerentes, associados, todos nós, precisa ter alta vibração e mentalidade ilimitada para que a energia flua do Criador através de nós para o produto. E então as pessoas sentem aquele produto na prateleira, sem saber por que gostam dele. Elas apenas dizem que é um bom branding, certo? Mas sentem algo na garrafa e devem sentir ao consumir, ao tomar, e a energia muda. E aqui está o ponto. Na sua empresa, se você tem uma pessoa que é tóxica ou tem uma mentalidade limitada, elas estão entupindo os canais de energia que fluem até o nível do produto. Então, uma das coisas que faço, mesmo tendo pouca experiência em negócios, mas do lado espiritual, estou sempre verificando com os funcionários onde está o mindset deles. Uma vez fui até meu chefe de vendas e disse: "Ei, durante a minha caminhada desta manhã, então, todas as manhãs, caminho e falo em voz alta com o universo na forma de oração. A oração é apenas uma tecnologia para expandir seu vaso. As pessoas acham que a oração é algo que você faz para subornar Deus, para te deixar mais confortável, mas não há suborno com Deus. Deus é uma força perfeita. A oração é uma tecnologia para transformar nosso recipiente, aumentando a frequência, permitindo mais energia. Então, todas as manhãs, falo em voz alta com o universo. Qual a melhor maneira de rezar por milagres ou abundância? De qualquer maneira que seja confortável para você. Eu faço andando e falando de manhã, antes de todos acordarem. Algumas pessoas preferem ficar paradas ou fazer em suas cabeças. Gosto de falar em voz alta. E há algo muito poderoso nisso. Nos primeiros 5 minutos de oração, forças negativas vão te atacar para distrair você e evitar que continue. Você vai pensar que não está funcionando. Vai querer pegar seu telefone e desistir. Sempre digo que você tem que passar dos primeiros 5 minutos. Então, você atravessa uma zona milagrosa. Quando fala em voz alta para o universo, suas palavras tornam-se um canal para a entrada de energia. E assim, minhas melhores ideias de produtos surgiram nessas caminhadas, enquanto eu falo em voz alta. Eu tive uma visão para um número de receita para o meu chefe de vendas, que tem 40 anos de experiência. Eu disse: podemos conseguir 100 produtos no Whole Foods. Isso foi quando entramos pela primeira vez na Whole Foods. 100? Nossa! Tivemos 100. Eu disse: acho que podemos conseguir 100 no Whole Foods. Ele me olhou e riu. Disse: com seus 40 anos de experiência, precisamos mirar em 2 este ano para entrar no Whole Foods. É assim que funciona, e podemos chegar a 4 no próximo ano. É crença limitante. Baseado em estatísticas e história, que é o que a maioria das pessoas usa para formar seus sistemas de crenças. Pessoas não vão a Marte baseado na história. Exatamente. As pessoas que mudam o mundo são aquelas que não olham para essa história para formar crenças. Elas buscam algo maior, divino e infinito, desenhando crenças de um lugar elevado. Então eu disse: você tem a experiência e eu não. Mas como fundador, e nos últimos 8 anos, temos feito isso juntos. Como fundador, tenho ideias, e felizmente controlamos esta empresa, e espero que você realmente esteja aberto a esta ideia. Tivemos esse vai e vem. Ele disse: não, é impossível. Eu disse: escuta, quero que você apenas esteja aberto a isso. E ele falou: ok, vamos estar abertos a isso. Algo aconteceu numa ligação com o Whole Foods. Eles disseram que uma das marcas não estava indo bem. A fabricação estava com problemas, e uma prateleira ficou disponível. Acho que naquele ano conseguimos 75 produtos. Uau! Nunca aconteceu antes na história da Whole Foods. Subimos rapidamente para ser uma das marcas número 1. Penso que agora estamos com 120 ou 130 com eles, por aí. Tudo isso aconteceu em 1 ano. Todo ano volto para a equipe e digo: lembrem-se do que achávamos que poderia acontecer. Lembrem-se do que vimos visualmente. E se vimos e sentimos, significa que existe, e temos que estar abertos a isso. No mínimo, preciso que vocês estejam abertos a isso. Sim, adoro a pergunta quando apresento isso. Em um mundo de possibilidades, se isso fosse possível, o que precisaria acontecer? Belo. Se fosse possível conseguir 100 produtos no Whole Foods, o que precisaria ocorrer? Você abriu suas mentes para contornar o sistema de crenças limitantes. É uma ótima maneira de pensar. Sim. Adorei isso. Você conseguiu 75 produtos em 1 ano. E tinha pouquíssimo antes, né? Sim. E também mencionou algo que fez $1 milhão aos 15 anos, certo? Sim. Então você ficou quebrado por 15 anos? Ganhei esse dinheiro no mercado de ações no início porque tinha muito desejo e energia, mas não sabia onde investir. Comecei a negociar e foi muito bem. Mas minha vida saiu do controle quando adolescente e me tornei um apostador.
Comecei a jogar pôquer 8 horas por dia. Nossa, também fazia isso lá atrás, jogando pôquer até 4 da manhã. Às vezes eu entrava em um cassino num domingo e saía numa terça, e você não via a luz do dia. Jogava valendo $15 com amigos da faculdade. Não era num cassino como você. Sim, mas nunca é suficiente. Então, a vida de cassino foi a próxima. E eu estava fazendo isso e percebi, por que estou assim? Eu só continuava me sentindo mais e mais esgotado, certo? Você tem os altos e depois se sente baixo. E uma vez que comecei a aprender Cabala, comecei a perceber que os altos e baixos eram porque eu estava atraindo energia, mas não criei o recipiente para conter essa energia. Apostas, drogas, álcool, sexo, todas essas coisas atraem energia. Você está atraindo Deus, está atraindo a força universal da criação. A razão pela qual isso acaba causando caos é que não há um vaso para conter essa energia. Então você tem um curto-circuito. E como é um curto-circuito? Há um clarão de luz e depois há a escuridão, mas o clarão é muito brilhante. Esse clarão é muito viciante. Então, a maioria das pessoas, elas atraem energia, mas não há um recipiente para segurá-la. Podemos explicar o que significa criar um recipiente, mas não há um para contê-la. Elas sentem esse clarão e depois há escuridão, há vazio, há vício. Porque elas podem não conhecer as leis espirituais, então elas voltam direto para mais clarões para alimentar o vício. Parece haver um processo de 3 etapas. 1. Aprender a atrair a energia para si. 2. Criar espaço dentro de você para sustentá-la. E o 3, suponho, é como trazer essa energia e ser útil, continuando a atrair, ter espaço suficiente para sustentá-la e compartilhá-la com outros. É isso mesmo? Disse isso de forma linda. Então, como podemos atrair energia das coisas que queremos manifestar mais? A maneira como atraímos energia para nós é primeiro ter clareza sobre o seu sistema de crenças. Do que você merece receber e do que você deve receber. Como ter essa clareza sobre o que você merece receber? Quaisquer que sejam seus desejos, significa que você está destinado a recebê-los em algum momento. Não questione isso. Então, se realmente tivesse que escrever seus desejos, o Criador lhe deu esses desejos para que você os manifeste. Qual é a diferença entre um desejo e uma tentação? Você pode estar louco por drogas e coisas não espirituais. Energia espiritual. E se sentir um desejo? Sinto que tenho desejo de beber e jogar a noite toda e só curtir. Correto. É isso que eu digo às pessoas. Todas essas coisas que nos são dadas, beber, apostas, drogas, sexo, são como amostras. Se for acóstico, eles têm amostras. Digamos que você prova uma e gosta, mas se gostar, precisa comprar o produto completo. Ninguém vai ao Costco o dia todo só para comer amostras. Você não fica sentado na estação de amostras o dia todo para encher a barriga com as amostras que eles te dão. Bem, se for pobre, eu deveria ter feito isso quando estava quebrado. Pessoas que passariam o dia todo só comendo amostras. Então, quando uma pessoa usa uma droga, o que ela sente? Ela se sente como Deus. Eu sinto essa euforia. Isso é uma amostra para eventualmente inspirá-lo a comprar o produto completo. O produto completo é perceber que você pode sentir que desbloqueia o poder da sua alma. Sem a droga. Sim. A maioria das pessoas acha que a droga é o poder que libera mais. Então, voltam. Usam a planta ou drogas que criam um despertar para sentir, curar e ver coisas de maneira diferente, em vez de criar de dentro. Porque ninguém lhes disse que tem poder dentro delas que é nuclear. Você tem esse poder dentro de você, e é milhões de vezes maior que qualquer droga que está tomando. Mas nos disseram que precisamos continuar tomando a droga para nos sentirmos assim. Mas quem já conversei que usou as plantas dizem, não, nada é maior do que isso. Isso desbloqueia mais do que qualquer coisa que eu poderia fazer sozinho. É verdade. Desbloqueou mais do que já experimentaram. Nunca digo às pessoas para não usarem essa planta ou droga. Quando me dizem que amam sexo, transam com todo mundo e perguntam se há problemas, eu falo que podem transar e usar drogas à vontade. Eu já fiz isso, mas eu quero que você saiba que há algo maior dentro de você que vai te dar ainda mais prazer e euforia. Se você estiver aberto a isso, podemos conversar.
E também, se você está usando drogas, álcool, sexo ou qualquer vício, coisas que criam essa sensação de energia, o que isso faz ao seu vaso? Veja, essa é a questão. Você começa a encolher o vaso, porque toda vez que toma droga, nunca será tão potente quanto antes. Precisará com mais frequência. Você precisará de mais e com mais frequência. Assim, você começa a reduzir sua capacidade até experimentar a morte. E então, há algum tipo de morte ou cenário doloroso que abre seu recipiente novamente. E então você começa esse processo novamente. A única maneira de realmente expandir seu recipiente espiritualmente é um conceito como uma lei espiritual que é certeza além da lógica. Você precisa ser colocado em uma situação escura, uma situação difícil, onde você não vê nenhuma maneira lógica de sair dela. Então escolher ter a certeza de que pode, mesmo que tenha que fingir essa certeza. Mas você tem certeza além da sua mente lógica. Isso abre o recipiente e permite que o próximo nível da sua alma entre para armazenar essa energia. Sim. Você falou isso sobre certeza. Que certeza é como garantir um resultado positivo. Se tiver certeza além da lógica de que tudo está bem e ficará bem, você garante um resultado positivo. Exatamente. Mas como chegar a um lugar de certeza se estou em um lugar sombrio, de dor, fisicamente, emocionalmente, nos relacionamentos, financeiramente, e nada dá certo para mim? Sofro há anos. Como sequer tenho energia para acreditar em certeza além do meu estado atual. Precisa ter mais e mais dor até você ter um estalo? A dor não é suficiente? Tem que ser extrema? A dor é o disjuntor. É a última coisa que o universo te envia para te colocar de volta no caminho certo. Muitas pessoas vivem em leve dor. Não é dor suficiente? Isso. Às vezes parece que estão recebendo a dor a conta-gotas. Baixos níveis de sofrimento. Quando você realmente quer ter sucesso na vida, acelera o processo. Então, a dor vem rapidamente para abrir você e levá-lo até lá. Sempre começa com um desejo. Se uma pessoa não deseja receber nada na vida, nunca passará por dor. E permanecerá naquele nível baixo de vibração onde nada acontece. No momento em que você diz, "Ei, Luiz, estou pronto para casar, ter um filho, encontrar minha paixão, curar, ser melhor", de repente, os desafios vêm para te despertar e mostrar a negatividade que bloqueia seu vaso. É uma coisa boa. Nosso trabalho é mostrar às pessoas que se você está em dor, isso é uma coisa boa. Vê seu lixo, isso é bom. Você está mais bravo do que nunca. É ótimo. As pessoas falam mal de você? Bom sinal. Tudo isso é um bom sinal para mostrar que seu vaso agora está se limpando. Purificando. Você tem que ver sua negatividade para purificá-la. Todos às vezes sentem que estão no ponto mais baixo. Não consigo. Tudo está dando errado. Estou vendo todo o meu lixo. Sinto que não sou bom o suficiente. E eu digo às pessoas, fenomenal. Agora estamos no estágio em que podemos começar a construir nosso recipiente, porque você pode ver sua negatividade. E no momento em que você vê a negatividade e a abraça, você diz, eu amo minha negatividade. Ela desaparece. Porque a luz supera a escuridão. Se você vir escuridão, apenas acenda a luz. Como eu acendo a luz? Haja como o Criador. O que isso significa? Como o Criador age? O Criador é uma força que dá. O Criador é uma força de certeza. O Criador é uma força de consistência. O Criador é uma força de amor. Bem, o que isso significa? Comece a fazer todas essas coisas de pequenas maneiras. Comece apenas dizendo que você tem certeza. Ligue para sua mãe e diga que a ama. Olhe para as pessoas na rua e sorria. São as pequenas coisas de que falamos. Parece clichê, mas se você agir como o Criador, acende a luz e a escuridão vai embora. As pessoas perguntam, como sei que isso vai acontecer? Não sei para onde vai a escuridão. Apenas que quando você age como o Criador, essa vibração remove a escuridão. Sim, mas é difícil quando você está em sofrimento enxergar além de si. A maneira mais fácil de sair de si e do sofrimento é perguntando, como posso servir aos outros e uma pessoa? Como disse, se vejo alguém na rua e sorrio para ele, tento criar uma troca de alegria e amor. Posso acender uma luz no dia deles? Posso sorrir e perguntar, como está o seu dia? Você sorri e passa. Se conseguir acender essa alegria 20, 50, 100 vezes por dia, você torna-se luz e amor. Seu vaso se expande e você atrai mais desse amor e luz. Exato. Mas a melhor forma de sair de si é investir em alguém. Está correto. O Criador sempre mostrará um caminho para você.
Sempre pergunto se há algo que você poderia fazer para incorporar a luz do Criador. Eles dizem, sim. E eu digo, essa é sua mensagem. Apenas acenda a chama interna e o universo dará mais oportunidades. Certo. O primeiro passo é aprender a captar energia. Mas você diz que precisamos estar claros sobre o que merecemos e desejamos. Como alguém aprende a ter clareza de que merece e é digno de amor, abundância, um relacionamento bonito, quando tudo que testemunharam crescendo foram seus pais, criando um ambiente, ou a escola criando um ambiente, ou amigos criando um ambiente que reforçava que eles não eram dignos ou merecedores de amor ou coisas belas? É uma ótima pergunta. Uma coisa que aprendemos na Cabala é que a maneira como você foi criado e como as pessoas te trataram não criou os medos e feridas que você tem, mas sim que sua alma veio para esta vida com uma bagagem espiritual. Chamamos essa bagagem de Tikkun, significando a correção da alma. Você veio com essa bagagem. Então, digamos que você veio a este mundo com medo de abandono. Então sua alma te fará culpar seus pais que te abandonaram. Sim, que são evitativos, que vão se divorciar. Na verdade, a alma vê isso e diz, esses pais são realmente perfeitos para mim. Não que eles estejam criando a ferida, mas agora eles estão trazendo à tona exatamente aquilo que você precisa ver, para transformar, para alinhar-se com a vibração do Criador e receber todos os milagres em sua vida. Por que não pode ser fácil? Por que não podemos ter paz e harmonia enquanto crescemos? Por que não pode ser fácil? O Criador quer nos dar tudo. Do ponto de vista do Criador, é como um pai para um filho. Queremos dar tudo aos nossos filhos, não queremos que sofram. Mas as almas têm um contrato celestial com o Criador. As almas disseram, se você me der tudo, sentirei vergonha. Culpa. Sentirei culpa. E aprendemos isso. Porque todos estão sofrendo. Exatamente. Estou de boa, me sinto bem. Estou bem, mas qual a maior vergonha que todos sentimos ao não nos vermos como criadores de algo? Essas crianças que recebem riqueza dos pais tornam-se as mais deprimidas. Sentem vergonha, pois os pais lhes tiraram o livre-arbítrio de virarem criadoras, de se tornarem como Deus. Então a alma disse, eu quero 100% de realização, mas a única maneira é me tornar como você. Então me coloque num mundo de escuridão. Certifique-se de que eu não nasça com minha alma gêmea. Que eu não saiba meu propósito. Que eu tenha pessoas e desafios pelos quais devo passar. Eu escolho, na escuridão, nas situações irracionais, na dor, me tornar como você. E então vêm os milagres. Nós pedimos por isso. O Criador quer nos dar tudo. O Criador não tem problema. Nós somos os que pedimos. É como se o jovem de 19 anos dissesse ao pai, pegue seu cartão de crédito de volta. Eu não vou para a escola onde você estudou. Eu não quero nenhum favor de você ou da empresa. Eu quero construir meu próprio caminho. E isso é muito mais gratificante do que apenas aceitar tudo dos seus pais. Sabe o que é interessante? Meu pai sofreu um acidente de carro muito grave quando eu tinha 21 anos, ficando em coma por 3 meses na Nova Zelândia. Eu morava em Columbus, Ohio, jogava futebol americano. Foi à noite quando recebi a ligação dizendo que ele estava no hospital e não sabíamos se ele ia viver ou morrer. Estava em coma. Uau! E eu... Quando foi isso? Há cerca de 20 anos atrás. Uau! Há 20 anos, no mês passado, isso aconteceu. Lembro que recebi um telefonema de uma das minhas irmãs à noite. E assim que ela ligou, eu sabia. Perguntei o que aconteceu com o papai. Eu sabia que algo havia ocorrido. 2 semanas antes, senti que algo ia acontecer. A energia dele estava muito diferente. Estávamos em algo como um acampamento de verão ou um fim de semana. Tipo num acampamento. E ele estava estranho, sentado no sofá sozinho, enquanto todos da família estavam juntos, se divertindo. Fui me sentar ao lado dele e perguntei se tudo estava bem. Ele simplesmente tinha uma energia estranha. 2 semanas antes. 2 semanas antes. E ele estava sentado ao meu lado no sofá. E foi a interação mais estranha que tive com ele. Ele ia viajar com sua nova parceira. Meus pais se divorciaram 4 ou 5 anos antes. Ele estava em um novo relacionamento
não eram casados, mas estavam juntos, e ele estava animado para ir à Nova Zelândia. Ele sempre quis ir, e essa era a única vez que ele podia. Eu jogava futebol americano como sênior, e ele nunca perdeu um jogo. Ele era um pai incrível e apoiador. Ele tinha dificuldades de outras maneiras. Ele ia perder um jogo, ficaria fora por 2 semanas. Perguntei, por que você está indo agora? É o meu último ano. Estamos jogando contra um time grande. Ele respondeu que era a única chance e algo que nunca vou esquecer. Embarcarei em uma jornada espiritual. Uau! Fico arrepiado, disse que ia fazer uma jornada espiritual. Arrepiei. E ele disse, estou animado para me aprofundar no estudo da Bíblia e na minha prática. Ele foi criado na ciência cristã e estava muito ligado à cura sem medicação. Não tomava nenhuma medicação. Acreditava na oração para curar. Ele disse, vou embarcar em uma jornada espiritual. E 2 semanas depois, ele viajou e teve um acidente de carro. Quer dizer, acho que foi de propósito, mas ele faleceu há 2 anos e meio, depois de longos 17 anos de sofrimento. Ele saiu do coma. Acordou. Sim, mas nunca mais foi o mesmo. Era como se ele estivesse fisicamente aqui, mas emocionalmente ausente. Toda vez que eu o via, era tipo, qual é seu nome mesmo? Ah, Lewis, verdade. Onde você estudou? Você não costumava jogar esportes? Este é o homem que veio a todos os meus jogos, me treinou, praticou comigo. Era a mesma conversa sempre que o via por 17 anos. Falamos sobre sofrimento. Ele sofreu imensamente. Meus irmãos sofreram porque perdemos nosso pai. Emocionalmente, espiritualmente. Fisicamente, ele estava lá, mas seu caráter e energia se foram. Era triste. Mas após 4 anos, cheguei à aceitação. Eu estava com raiva, bravo, triste. Eu sinto falta do meu pai. Ele estava lá, mas não estava. Ao mesmo tempo, ele sempre dizia, vá viver seus sonhos, e se precisar de um emprego, você pode assumir meu negócio de seguros, certo? Mas eu nunca quis fazer isso. Teria sido mais fácil. Mas eu nunca teria me sentido realizado. E não era um grande negócio, mais de $1 milhão. Não era algo massivo, mas ele estava começando a ganhar dinheiro após 30 anos de trabalho árduo diário. E ele disse, você pode vir, eu vou te treinar. E depois de 10 anos, você pode assumir. Era o sonho dele, não era o meu, mas o acidente dele foi tudo para me tornar o homem que quis ser. E não acho que poderia ter sido esse homem sem o acidente. Agora, não quero um acidente no futuro para meus filhos. Isso não é o que quero. Mas sabia que não tinha coragem ou meios para criar meu próprio negócio, ser empreendedor, ou aprender a falar em público, ou simplesmente aprender essas coisas. Porque ele sempre estava lá como apoio. Uau! E eu não acho que teria aprendido essas coisas. Sabia que tinha uma rede de segurança. Sim, não acho que teria tido a coragem. Foi como se o universo ou Deus tivessem tirado isso e me forçado a aprender essas ferramentas, enfrentando meus medos e dúvidas. E, de novo, gostaria que isso não tivesse acontecido. Queria que meu pai ainda estivesse vivo. Gostaria que ele não tivesse que sofrer por 17 anos. Que nós não sofrêssemos por 17 anos com ele lá, mas sem nos aconselhar emocionalmente ou apoiar. Ao mesmo tempo, aprendi a aceitar e pensar, como posso tirar o melhor dessa dor e sofrimento? E o que isso está me ensinando? O que está me dizendo para me aprofundar? Se esse é o significado certo ou não, é o que me dá paz. Não sei se foi planejado ou acidente, mas sinto que não teria seguido um caminho de servir e impactar tantas vidas quanto possível sem meu pai passar por aquela dor e acidente. E é esse o significado que dou, pelo menos. Uau! Então, Você disse algo muito poderoso. Você disse que 2 semanas antes você sentiu algo. É como se sua alma soubesse que havia um contrato celestial prestes a ser cumprido. foi loucura. Sua alma escolheu seu pai, sabendo que isso era algo que ele precisava vivenciar por qualquer razão. Nós não sabemos tudo. Uma espécie de purificação. Ou talvez ele tenha concluído essa correção nesta vida. Muitas vezes, quando as pessoas têm acidentes, especialmente em coma, quando voltam é como se uma nova alma entrasse. Sim,
É quase como uma reencarnação no coma, porque não são a mesma pessoa. Completamente diferente. Sim, parece que seu pai realmente completou a sua correção da alma e, então, de um lugar diferente, apoiou você a finalmente alcançar seu destino. Não acho que teria chegado aqui sem isso. Talvez. Quem sabe? Talvez eu teria. Algo mais teria acontecido e eu diria: vou desafiar meu pai e provar que ele está errado. Quem sabe? Algo mais teria acontecido, talvez. Mas eu só acho que não teria aprendido a me importar profundamente com a humanidade tanto quanto hoje. Meu ego era muito maior naquela época. E isso se quebrou de certa forma. Onde eu percebi, a vida é assim. Eu não sou super-humano, não sou capaz de tudo. Mesmo meu pai, que eu achava que era, ele também não é. Isso me fez pensar mais em servir os outros ao invés de pensar só em mim. E não foi perfeito nos meus 20 anos, ainda tinha ego, mas foi um grande balde de água fria. Momento decisivo. Um grande momento. Nos últimos 20 anos de histórias que ouvi, as que tinham histórias mais traumáticas e dolorosas de morte súbita, de trauma, de perda, de falência. E então, eles tomaram a decisão de criar luz a partir dessa escuridão, acabaram sendo as pessoas mais bem-sucedidas que conheço hoje. E aqui está o que é interessante, como eles chegaram lá. Eles dizem que nem era lógico. Quase havia outra força que os levou lá porque tudo o que precisavam fazer era tomar a decisão de querer ser luz. É tudo o que precisamos fazer. As pessoas sempre perguntam, bem, como eu chego lá? Você não precisa saber como chegar lá. Você só precisa tomar essa decisão. É a decisão que você tomou. E então o resto tomou forma. Tudo isso, como milagre após milagre. Há uma força que o empurra para chegar lá. Mas eu sempre digo às pessoas, quanto mais escuro o período que você passou, maior o vaso que você tem. E isso significa que você é uma alma elevada. É o potencial para um grande vaso. Por que algumas pessoas ainda se suicidam ou fazem outra coisa? Vão para as drogas. Vemos isso em celebridades. Tem livre arbítrio. É o potencial de ir em direção à luz ou à escuridão. É interessante. Se você for em direção à escuridão, mesmo se uma pessoa cometer suicídio, toda vez que dou meu curso, todos os anos nos últimos 20 anos, dei aula sobre suicídio e morte. Por que isso acontece e o que significa para a alma? Sempre tive pelo menos uma pessoa, pelo menos uma que vem até mim e diz: estava pensando nisso, e o que você compartilhou realmente me inspirou a não fazer. Qual a lição? Bem, conversei ontem com alguém sobre isso pelo Instagram. Eles disseram que não veem razão para viver. Nada está dando certo. Estou no final dos meus 40 anos, se divorciado e não consigo encontrar amor. Não consigo encontrar felicidade. Acho que é hora de acabar com minha vida. Ela literalmente me mandou essa mensagem ontem. E então, o que eu compartilhei com ela, e o que eu sempre compartilho quando esse sentimento surge para alguém, eu digo que esse sentimento que você tem agora de tirar sua vida. Digamos que agora você tem 34 anos, 2 meses, em uma terça-feira às 10 horas, você teve esse exato momento em uma vida passada e numa vida anterior, onde você teve a escolha de tirar sua vida ou seguir em frente. E mesmo que você não possa ver, está a poucos passos de uma realidade milagrosa. Mas você não pode ver por causa da grandeza que está por vir. E se você tirar sua vida agora, terá que voltar e experimentar o mesmo sentimento exato, aos 34 anos, 2 meses, em uma terça-feira às 10 horas. Então, se você quiser repetir tudo isso novamente, esse é seu livre arbítrio. No entanto, você deve saber que a escuridão que você sente é o vaso, e por padrão você terá algo grandioso a alcançar, mas precisa superar. Sim, algumas pessoas podem não acreditar em voltar para viver a mesma ou similar experiência e enfrentar a mesma escolha novamente. Mas se apresentar-se como, ei, eu acredito que vai acontecer, e até instilando um pouco de medo, dizendo, ei, talvez não acreditem, mas eu acredito que retornarão e repetirão essa lição. Você realmente quer passar por isso novamente, e será ainda mais doloroso? E como dissemos antes, eles sentem algo. Conheci pessoas que não acreditam em reencarnação, mas se há uma chance, há uma chance. Quer voltar a isso? Se há a menor chance disso acontecer, não vou fazer de novo. Mas o que aprendi, e senti isso no seu evento, as pessoas sentem algo. Quando você fala com elas, elas sentem. Porque assim como você teve a premonição sobre seu pai, isso colapsa tempo, espaço e movimento. Você viu algo de 2 semanas como se fosse agora. A ciência diz que o tempo é ilusão, certo?
O futuro está acontecendo agora, o passado também. É nossa percepção limitada que faz parecer que o tempo ocorre. Quando você fala com alguém sobre sua vida passada, ou algo que aconteceu antes, a pessoa sentirá algo porque está acontecendo naquele momento. O tempo é uma ilusão. E você sentiu isso. Você sentiu isso sobre seu pai, não é lógico. Alguém diria, Luiz, do que você está falando? Você viu o futuro. Como você poderia ver? É porque o futuro está acontecendo agora. Obviamente, os maiores palestrantes estão falando sobre isso. E é por isso que investir nossa consciência no agora tanto limpa o passado, pode limpar qualquer negatividade que você tenha feito no passado. Você pode limpar tudo isso apenas decidindo ser uma pessoa diferente hoje. E você também forja esse futuro incrível porque está criando-o neste exato momento com sua consciência. A parte do vaso é interessante para mim quando penso em pessoas que escolhem usar drogas, álcool, entrar em modos viciantes acreditando que isso as torna e seus vasos mais poderosos. Como melhor preparar nosso ser, ou seja, mente, corpo, espírito, para permitir abundância? E quais são as coisas que estão impedindo nosso vaso de criá-la quando pensamos que, na verdade, está ajudando? Tudo bem, falamos sobre examinar seu sistema de crenças limitadas. Literalmente anote. O que você acredita sobre o amor? Sobre a prosperidade? O que acredita? Simplesmente escreva isso. Ao escrever, verá as limitações. E pode mostrar isso para alguém que alcançou algo que você não. E pergunte. O que você acredita sobre isso? Eu sentei com pessoas extremamente mais bem-sucedidas que eu e digo, aqui está como conduzo o meu negócio. Aqui está como estou fazendo tudo. E eles me olham e me fazem sentir como se estivesse falhando em tudo. Tipo, esqueça isso tudo. E quanto a isso? Por que não pode chegar aqui? É tão fácil. Eu fico tipo, você está certo. É fácil, não é? Só quero crescer 20% ao ano. Eles dizem, por que não 2000%? Eu penso, você está certo. Então, conviver com quem não tem tais crenças limitantes. Caminhei com alguém, um ótimo pai. Tem 4 filhos, é um pai fenomenal, também é um grande empresário. Não fiz perguntas sobre negócios. Perguntei, me diga o que faz para ser um grande pai. Dê suas 4 melhores dicas sobre ser um ótimo pai. Ele compartilhou ensinamentos que mudaram minha vida. Disse algo que penso diariamente com meus filhos. Em vez de tentar convencer seus filhos a fazer o que você ama, sente-se no chão e apaixone-se pelo que eles amam. Você construirá esse vínculo e confiança que os fará amá-lo e mais tarde quererão fazer o que você quer na vida. Frequentemente tentamos moldá-los para serem mais como nós, para o que achamos confortável e acreditamos ser o certo. Sente-se com eles e construa a confiança. Isso foi algo que eu aprendi apenas em uma caminhada. Então falamos sobre as crenças limitadas. E a outra coisa é a certeza. Tudo está bem. Tudo está bem. Ainda que ruim, ainda é bom. Precisa acreditar. Acredite que tudo está bom. Você começa a manifestar mais das coisas ruins se você pensa que são boas? Se alguém está te traindo, te roubando ou falando mal de você. Ah, isso é bom. Quero mais disso. Você não quer mais disso? Que ótima pergunta. Quando você escolhe dizer que algo é bom, vem da sua escolha. Você transforma a escuridão em luz. Quando você está dirigindo passivamente e um pensamento negativo vem de fora e você pensa sobre ele e o entretém, é aí que você manifesta uma realidade negativa. Quando você diz, por exemplo, um dia, eu lembro que meu CFO me ligou e disse, tenho más notícias. Eu disse, o que é? Ele disse, acabamos de cair em uma fraude de transferência. Alguém acabou de roubar $1.100.000. Não. E eu disse, alguém da sua equipe transferiu? Alguém basicamente alterou as informações de transferência bancária. E nós transferimos o que deveria ir para um fabricante, eu acredito, para alguém no exterior em algum lugar. Ah, cara. E temos protocolos implementados, mas caímos mesmo assim. E eu ouço isso na ligação. E isso foi logo após aquela semana em que eu falei, não vejo a hora da empresa ir para o próximo nível. É como se eu definisse metas cada vez mais altas nas minhas orações e meditações. Eu penso, é a isso que chegamos. Recebo essa ligação. Eu digo a eles, ok, mas havia muito que eu queria dizer. Queria ficar chateado. Queria dizer quem fez isso. Não posso acreditar que o sistema falhou. Você chamou o FBI? Vamos resolver isso. Mas eu disse, me dê um segundo, vou te ligar de volta. Desliguei, estava em casa, na parte de baixo, e comecei a andar por aí dizendo, obrigado. Isso é incrível. Continuei dizendo, obrigado, Criador.
Cada parte de mim estava com raiva, chateada e cheia de perguntas. Mas eu disse, isso veio do Criador, deve ser bom. Não sei como, mas se tudo vem de uma fonte boa, o nível semente disso é bom. Parece escuro porque é meu livre-arbítrio, meu teste para me tornar como Deus. Eu pedi isso antes da minha alma vir para este mundo. Então eu disse, isso é bom. Eu amo isso. Comecei a dançar pela sala por 10 minutos como um louco. Eu adoro fraudes bancárias. Adoro ter perdido $1 milhão. Esta é a melhor coisa que poderia acontecer. Liguei para a esposa e disse, tenho ótimas notícias. O que é? Eu disse, caímos em uma fraude bancária. Ela, o quê? Eu, sim, é incrível. Ligo de volta com mais detalhes, mas perdemos $1.100.000. Desligo e fico empolgado. Meu corpo percebe que é tudo energia. O que é dinheiro? É energia. E se eu estou destinado a ter isso, eu terei. Se eu não estou destinado a ter isso, não terei. Mas pelo menos meu livre-arbítrio é minha consciência de certeza. Fiquei tão empolgado com isso que liguei de volta e disse, chame o FBI, o advogado, siga os protocolos e crie um processo para não acontecer novamente. E eu teria dito a mesma coisa se estivesse. Com mais raiva. Com mais raiva e frustração. Mas a diferença agora é que elevei minha consciência. Literalmente ganhei uma nova alma que pode conter 10.000 watts de energia. Agora, a empresa se beneficiará dessa nova alma e atrairá mais riqueza no futuro. Como? Não sei, e não é da minha conta. Eis que, 3 meses depois perguntam, vocês recuperaram o dinheiro? Não recuperamos. Perdemos esse dinheiro, mas 3 meses depois, a empresa explodiu. Um vídeo viralizou, resultando em 10 milhões de receita. Algo que você não pode criar sozinho. Então, a empresa seguiu uma trajetória totalmente nova. Sempre aprendi que, antes de um novo nível chegar, você é testado por algo que igualmente te assusta, entristece, irrita e faz querer culpar. Percebi que tudo é ilusão. A coisa toda era só entre mim e o Criador. A empresa é minha energia e da Mary Ruth. Se nossa consciência está alta, e é isso que ela me diz todo dia. Todos os dias ela pula num trampolim, e estou lá sentado. Mary Ruth? A Mary Ruth, sim. Está se alongando e ela diz, estou visualizando todos agora na empresa. Coloco uma bolha dourada em torno deles. E ela diz seus nomes, um por um. Estou colocando certeza e injetando certeza em cada funcionário. Ela está enviando energia e vibração para apenas abrir os vasos de todos. Somos apenas vasos de energia. E quando estamos reclamando, até quando comemos mal e ficamos lentos, todas essas coisas estão apenas tirando nossa energia, encolhendo o vaso. E é por isso que, às vezes, quando você demite funcionários tóxicos, ou aqueles que simplesmente não querem estar lá, ou estão com a cabeça em outro lugar, se a mente deles está em outro lugar, é porque o vaso também está. A Netflix falou sobre isso quando demitiu cerca de 1/3 de seus funcionários de nível B e C, e a receita subiu 30%. É muito importante saber quem está na sua rede de pessoas e qual é a consciência delas, especialmente na sua empresa. Isso é poderoso, cara. Então, é fundamental preparar seu vaso para você estar pronto para conseguir receber o que está atraindo. O que já lhe é destinado. O que é destinado a você, para armazenar ou ser um canal para fluir em você e sair. Provavelmente não quer segurar tudo, quer ser um canal para isso. Para ir e vir. E a terceira parte é o quê? Adicionar valor, prestar serviço, ao expandir seu vaso para receber mais. Como você compartilha isso? Vou encerrar aquele último tópico, que é: tudo está bem, significando que você será testado para ser reativo. Comportamento reativo é qualquer pensamento, palavra ou ação que vem da falta ou do medo para se conectar à gratificação instantânea. Ou expectativa, ou seja lá o que for. Seja o que for. Qualquer coisa que você faça por falta ou medo está sugando energia temporária, que você perderá porque estou não reativo. Então, antes do próximo nível, será tentado por algo que te assusta ou traz à tona sua falta. Como antes de encontrar sua alma gêmea, será tentado por alguém que você sabe que não é bom para você, mas alimenta sua carência de alguma forma. Você tem que dizer não. Você tem que dizer não, porque ao dizer sim a essa energia temporária, você entope o vaso. Você precisa avisar ao universo que tenta expandi-lo para a energia do parceiro ideal. Assim, será testado por algo que, ao dizer não a isso, essa resistência, expande quem você é. E então é onde o parceiro ideal aparece. Vemos isso em tudo, em competições.
Primeiro será testado para ser reativo, e se insistir, então recebe o prêmio. A terceira coisa que falamos é sobre adicionar valor. Tudo o que faz deve ser consciente de que está dando, não tirando. Qual é a principal razão do medo de falar em público? Aprendi isso há 20 anos. Meus mentores disseram, se tem medo quando está no palco, é porque está tentando tirar algo deles e não dar a eles. Disseram que se você subisse no palco para dizer que seu único trabalho era anunciar a todos que todos aqui ganhariam $10.000, você... Lembra quando a Oprah fez isso? Se você subisse no palco e dissesse que está aqui para informar que está pessoalmente escrevendo um cheque de $10.000 para cada um, você poderia ficar diante de 1 bilhão de pessoas e não teria medo. Mas se eu dissesse para falar na frente de 1 bilhão de pessoas sobre um assunto que você gosta, ficaria com medo. Por quê? Porque você está procurando tirar algo da plateia. Você quer a aprovação deles. Você quer que eles gostem de você. Você quer parecer bem. Na vida, todo o medo vem quando estamos tentando tirar, quando estamos realmente dando. Não há medo, porque somos Deus. Tornamo-nos como Deus. E não há medo em Deus. Não há medo no Criador. E é por isso que toda vez que estou com medo ou nervoso, lembro-me de que estou procurando algo aqui. Estou tentando tirar algo e então preciso mudar minha consciência para que eu venha para ser um doador. Às vezes, não nos sentimos como doadores porque realmente não investimos em nosso produto. Se você não tem um bom produto e sabe que está meio que enganando o público, sempre se sentirá inautêntico e com medo e ansioso. Parte disso, como falamos antes do show, quanto mais você trabalha em sua habilidade, mais você se torna bom nisso. Sabe, uma vez, Anthony Hopkins veio a uma das minhas aulas, e isso é público. Ele veio e compartilhou uma história. Sentei com ele em particular e perguntei a ele, e ele me mostrou uma sala em sua casa, e ele disse, quero mostrar esta sala para você. Eu disse, o que tem nesta sala? Então Anthony Hopkins me levou para a sala e ele disse assim, quero te contar sobre esta sala. Toda vez que recebo um roteiro, eu me sento nesta sala e leio o roteiro 300 vezes, até que ele fique gravado em minha mente e minha alma, e se torne parte de mim. E então, quando estou filmando, posso ser um canal, posso ser minha essência. O que é interessante é que ele trabalhou antes para então poder ser um doador. Se você está pensando demais quando está no palco, ou tentando pensar no que deve ou não deve dizer, é tudo sobre você. Você está se esforçando demais. Está se bloqueando do infinito. Nunca devemos falar com as pessoas a partir do nosso cérebro, do nosso conhecimento, da nossa experiência. A única razão pela qual ele leu o roteiro 300 vezes é para poder se livrar dele e não pensar mais no roteiro e ser uma força de energia. E é isso que sentimos de um dos maiores atores de todos os tempos. E sim, você tem que trabalhar, tem que praticar para que possa se apresentar, estar num fluxo e não ficar pensando demais com sua cabeça. Você mencionou que fez $1 milhão aos 15 anos, mas aí meio que ficou sem dinheiro. Perdi tudo. Então você perdeu tudo e ficou... Depois juntei-me a uma ONG e não ganhei dinheiro. Quebrado, mas espiritualmente rico. Espiritualmente rico. Mas parece que por volta dos 35 anos, você começou a ganhar dinheiro, certo? Dinheiro de verdade. 35, 37, algo assim. Sim, comecei a empresa com 30 anos. Estava indo bem, mas estávamos quebrados até os 37. Certo. Então por volta de 37. Só porque a empresa está bem, não significa que você também. Então por volta dos 37 anos, você começa a ganhar dinheiro. Muito dinheiro. Tudo vem de uma vez, certo? Sim. E por que você não deveria ter mais dinheiro antes dos 37 anos? E por que leva décadas para algumas pessoas criarem a riqueza que realmente desejam, onde se sentem financeiramente livres? Eu perguntei isso aos meus mentores uma vez. Um dos meus mentores era muito sábio, muito espiritual, e disse a ele, eu disse, porque passei por 17 anos de pobreza, literalmente. Lembro-me de uma vez perguntar a Mary, qual é o seu maior medo? E ela disse, que um dia voltaremos para casa e as fechaduras estarão trocadas porque não pagamos o aluguel há muito tempo. Eu fiquei tipo, uau. E então ele me disse, sabe, você é tão abençoado pela maneira como o Criador desenhou sua vida. Algumas pessoas se tornam bem-sucedidas, então buscam a espiritualidade e não têm as ferramentas para lidar com a fama, a riqueza. Essa energia que chega rapidamente e simplesmente destrói seu vaso.
E o Criador te abençoou ao dar a você os primeiros 3/4 da sua vida, sendo muito difíceis, de não ter dinheiro, de viver através das vidas de outras pessoas e aprender lições com a vida delas. Tantas lições que aprendi sobre casamento, sobre relacionamentos, sobre construir um negócio. E agora que essa energia começa a chegar, você não a levará tão a sério. Porque o segredo de tudo na vida é que quando algo entra, se isso te controla, você vai acabar perdendo. Se você depende de algo, você deve perder isso. Qualquer coisa de que você dependa na vida eventualmente te deixará para te ensinar como se tornar seu próprio criador. Lembro-me que o Dr. Joe Dispenza disse isso no seu último Summit. E eu tive um exemplo parecido. Eu estava nos Hamptons uma vez conversando com um homem muito rico. Eu estava na casa dele nos Hamptons. Bela casa. E ele era um jovem, provavelmente no início dos 30 anos. E eu disse a ele, por que ter uma bela casa? E ele é um executivo e fundador de uma das maiores empresas do mundo. Foi a sua primeira empresa. Eu disse a ele, o que aconteceria se você perdesse tudo isso? Tipo, você tem esposa, filhos, tem muito. Eu lembro de tudo. Ele tinha uma lata de refrigerante. Ele abriu e deu um gole. Ele disse, se perder tudo, sabe, acho que apenas conquistaria tudo de volta. E ele foi tão calmo, tão casual e despreocupado. Percebi que para ele nada disso o controlava. E porque não o controlava, ele era um canal disso. Qualquer coisa que levamos muito a sério ou para o lado pessoal demais, ou medo de ter ou de não ter, estamos pensando nisso. Isso significa que faz parte da correção da nossa alma. E então sempre teremos um relacionamento difícil com isso. Não fluirá. Quando você tem a certeza de que será rico não importa o que aconteça, ou que será amado não importa o que aconteça, ou que você é riqueza ou é amado, uma vez que você tem certeza sobre isso, então o universo simplesmente te dá isso infinitamente, e você nunca precisa pensar sobre isso. Você teve certeza por 15 anos. Ei, eu sou rico, mas não estava criando riqueza. Tive certeza sobre minha capacidade de criar riqueza para os outros. Você poderia impactar pessoas a alcançar sua prosperidade. Meu pai disse que estavam falidos até o dia em que nasci. Então, a riqueza chegou. Sempre lembro disso. Eu sou o cara que, se estou com você ou sou seu amigo, ou entro na sua casa, sei que bênçãos virão para você, mas não tinha certeza se poderia fazê-lo por mim. Por que não? Você aprendia isso com seus mentores, ensinava esses princípios, mas não aplicava em si mesmo? É uma pergunta tão boa porque, no início da vida, aprendi que ela é sobre ser um canal para outros. Você tem que sair do caminho. Uma das primeiras coisas que aprendi foi a me excluir da equação. Isso era o necessário para eu aprender na primeira parte da vida. Mas o que também aprendi espiritualmente é que o objetivo da criação é que o Criador quer que recebamos. A palavra Kabbalah significa receber. Portanto, se estou dando o dia todo e não estou, no final, recebendo, com o objetivo de compartilhar, estou também indo contra as leis da criação. E eu aprendi isso na segunda metade da minha vida, que é, espere um minuto, eu não estou recebendo. E isso é o maior curto-circuito. Está bloqueando sua abundância. E minha capacidade de dar ao mundo. Sério? Sim, porque se não tenho dinheiro, tenho de depender de outros para comprar coisas. Se eu tiver riqueza e status, as pessoas vêm às minhas aulas aprendendo com meus ensinamentos. Falo sobre construir riqueza e não tenho dinheiro. Lembro de falar com o Criador uma vez e dizer, Criador, isso está te fazendo parecer mal. Eu disse, eu não quero ficar pobre, mas, ouça, isso está pegando mal para você porque estou falando sobre como as pessoas podem se conectar com essa energia universal. E, enquanto isso, não consigo colocar comida na mesa. Lembro que foi quase uma piada. É quase como uma conversa engraçada que tive com o Criador, mas na verdade funciona. Se fosse só sobre mim, você bloqueia a energia por não ter afinidade com as leis da criação. Eu disse ao Criador, dá-me o que preciso para te fazer parecer bem. A verdade é que muitas portas se abriram para mim somente após construir um negócio, porque as pessoas pensaram, acho que há algo aqui, deixe-me aprender mais sobre essa cabala ou essa espiritualidade. Isso te deu mais crédito. Vamos dizer que trouxe mais credibilidade para a minha plataforma. Pessoas querem credibilidade. Exato. As pessoas precisam de alguém para ter credibilidade para se dedicar e investir no que dizem. Você pode ter credibilidade espiritual, mas não financeira, certo? Correto. Estamos destinados a ter abundância em todas as partes de nossas vidas, não apenas em uma. Quero que todos saibam disso, e ainda não estou lá.
Não sou perfeito e tenho muito a trabalhar, mas sei o que me foi ensinado e que é a verdade. Fomos feitos para ter altos níveis de alegria, felicidade, realização e abundância em todas as partes de nossas vidas. E não temos que sofrer. Sofrer não tem que ser a norma. Deve ser a exceção. A vida é linda. O Criador quer nos dar tudo. E sim, como a escuridão pela qual você passou e a escuridão pela qual passei, e temos desafios, e qualquer escuridão pela qual está passando. Eu prometo a você, eu prometo a você, eu prometo a você, este é o caminho para algo grande. E você ainda não pode ver isso. É interessante. Há 6 anos, após um término, a pessoa com quem eu namorava disse muitas coisas negativas sobre mim online. Foi numa época em que meu ego estava mais frágil. Então, foi exatamente o que meu ego precisava. Sim. E eu estava tentando as pessoas estavam me mandando mensagens e perguntando, é verdade? O que fez? E foi só uma situação complicada. Eu queria ficar bem, estar certo, ser justo. Você não conhece a história toda, seja o que for. E enquanto passava por isso, tive Robin Sharma no meu programa naquela semana e estava meio perdido. Disse, cara, minha energia estava esgotada. Meu vaso estava diminuindo. Claro. Fiz a entrevista e contei a ele. Perguntou como eu estava, respondi, é isso que estou passando. Bem no programa. Logo antes do show, eu estava sendo honesto. Disse que estava passando por isso e lidando com alguns desafios. E ele disse, um dia ruim para o ego é ótimo para a alma. Eu pensei, é isso que precisava ouvir. Algo se destravou em mim naquele momento. Talvez porque eu já tivesse passado por momentos dolorosos no passado, como me machucar, perder meu pai no acidente, diferentes momentos, términos anteriores, coisas que aconteceram. Uma parceria de negócios que não deu certo. Alguém me roubando, todas essas coisas. Mas algo finalmente mudou. Todos os momentos ruins que me aconteceram desbloquearam algo novo para mim. E quando ele falou isso, um raio de luz passou por mim e pensei, eu preciso ter uma visão retrospectiva do futuro. Não apenas retrospectiva, mas eu preciso me ver no futuro e saber, com a visão retrospectiva futura, que tudo isso está acontecendo por mim. Isso está acontecendo para destravar o vaso. Está me abrindo. Quando alguém te machuca, na verdade te expande, é uma citação que você disse. E foi tipo, bum, é como o que ele disse naquele momento. Eu estava, tendo uma previsão retrospectiva. Então, se eu sei que isso está acontecendo por mim, está quebrando meu ego. Está me libertando de uma pessoa com quem eu não queria estar. Está purificando minha alma, tirando pessoas da minha vida que pensam mal de mim. Está me purificando. Isso está acontecendo para meu benefício. Comecei a pensar assim, e me ajudou a passar por aquela fase da vida, sabendo que, ok, preciso sentir mais dor. Tudo bem, deixe isso passar por mim e me abra para mais. Você aceita e você deixa entrar. Eu pensei, ok, tentei resistir a coisas, mas então percebi que não posso controlar isso. Correto. É demais. Correto. Eu não posso controlar todas essas forças invisíveis de pessoas dizendo coisas, fofocas ou julgamento. Não tenho como controlar. Isso ocorre para mim. Eu tenho que aceitar. Vou apenas passar pelo processo e me purificar. E foi algo bonito, sabe? Eu não queria passar por isso, mas foi bonito, pois me permitiu ver onde estou hoje. E quero estar em um relacionamento amoroso hoje, com paz, sem aquela dor. Sem dor. E é possível. Então isso me preparou. Sim, e eu sou grato por isso. Sabe, mas foi doloroso pra caramba. Já compartilhou essa história antes? Eu compartilhei partes disso. Mas é como se, por mais que eu não quisesse experienciar aquilo, meu ego não queria, mas meu coração e alma precisavam. E eu não me livraria de focar agradando as pessoas, mudando quem eu era, sem essa experiência. É como se o universo ou Deus dissesse, você continua nesse caminho, mas não é o seu caminho. Vamos encontrar uma maneira de te tirar disso. Vamos desmascarar suas mentiras. Pode se abrir, certo? Uau!
Você acabou de dizer algo tão bonito. A principal coisa que faz um vaso permanecer pequeno é a necessidade de aprovação. E é uma lei espiritual universal que todos nós desejamos, a aprovação dos outros. Assim que alguém entra na sala, imediatamente pensamos: como me pareço? Como eu estou? Como essa pessoa vai me ver? Imediatamente. Por que isso? A razão é porque, sabe, eu olho para a parede aqui. Todos nós devemos ser grandiosos. E essa aprovação precisa vir do Criador, em última análise. E a forma como praticamos aprender a amar nossa alma, a amar o Criador, é que praticamos com as pessoas. E assim, as pessoas no começo são as que interagem conosco e de certa forma nos ensinam como ter um relacionamento. Mas, em última análise, para realmente dar às pessoas, elas não podem ser suas principais, seu número 1. O Criador tem que ser seu número 1. Sua conexão de alma com o Criador precisa ser sua prioridade número 1. Então você para de precisar das pessoas. No começo, sim, procuramos a aprovação de nossa mãe e pai. Entramos neste mundo e precisamos disso. Dependemos de outras pessoas por energia. Mas à medida que envelhecemos, e a Cábala diz que por volta dos 13 anos, a alma muda. E sua conexão direta, em última análise, precisa ser com o Criador. E então você precisa começar a dar às pessoas. Mas se você está usando as pessoas para se sentir bem, está usando-as para sentir que é bem-sucedido e usando o seu público, é uma das coisas que aprendi. Se você usa seu público para se sentir bem consigo mesmo, está tirando do seu público. Eventualmente, seu público se voltará contra você. Então você tem que procurar sua aprovação de uma fonte maior e nunca usar as pessoas para sua validação. Interessante você dizer isso, porque tive um amigo, Patrick Ben David, no programa há 1 ano. Ele comentou sobre como esteve, por 15 anos, ou talvez mais, construindo seu negócio. Tornou-se enorme e ele acabou vendendo. Não sei por quanto ele vendeu, mas parecia ser centenas de milhões. E ele disse que começou a mudar o conteúdo para o que ele era curioso e interessado, envolvia política e entrevistar pessoas controversas. Mas ele era curioso sobre isso. Sua equipe dizia: não sei se você devia fazer isso. E se isso prejudicar o negócio? E se você alienar alguém do nosso público? Ou se entrevistar alguém que fez algo ruim e as pessoas ficarem ofendidas com isso? Isso vai machucar você, sua reputação e o negócio. Ele estava tipo: eu entendo isso tudo. Ele controlava esse medo de perder pessoas, garantir que sua equipe, público e todos estavam felizes. Sabe? Ficava na minha zona de conforto. Ele disse: comecei a fazer isso por um chamado para ser mais curioso sobre as pessoas. Não significa que endosso cada pessoa entrevistada ou acredito que tudo que fizeram é bom, mas quero aprender sobre elas. Quero compartilhar certas coisas e quero apenas compartilhar com o mundo. E ele disse que quando começou a fazer isso, na verdade, tudo começou a explodir. Uau! Ele enfrentou alguma resistência no início, pessoas se desinscrevendo e demissões de sua empresa por pessoas que não gostaram dele falando sobre isso. Mas tudo cresceu exponencialmente quando ele ouviu sua curiosidade, o que se sentiu chamado a fazer. Apesar das pessoas não aprovarem. Sim, muitos não gostaram. Trazia líderes políticos e alguns disseram coisas desagradáveis ou acreditam em certas coisas. Ele não os apoiava, só os entrevistava. Certo. E eu disse: mas e se você perdesse tudo? Se continuar nesse caminho e perder tudo? Todo o dinheiro, toda a audiência, tudo. Mas você ainda teria a aprovação de Deus. Ele começou a chorar e ficou emocionado. Ele disse: pode tirar tudo da minha vida. Se eu tiver a aprovação de Deus, isso é o que importa. Achei interessante. É preciso de uma coragem genuína. É sim. Era um dos donos dos Yankees. Tem milhões. Diz estar feliz em perder tudo, desde que tenha a aprovação de um. É fim de jogo. É assustador para as pessoas se entregarem a isso e dizerem que você pode perder tudo temporariamente ou por um tempo. Pode perder coisas. Pode acontecer. Mas sua certeza, voltando ao início, quando tem certeza que as coisas vão dar certo. Tenho certeza que encontrarei uma maneira de voltar e serei amparado mesmo que todos estejam contra mim.
Se eu tiver um a favor, é o que importa. Isso é fim de jogo. Isso é tranquilidade, felicidade. Por quê? Quero dizer, conhecemos pessoas ricas, eles têm tantas coisas, e a ansiedade e estresse de perdê-las. Cara, o estresse disso. Como gerenciar isso quando começa a ganhar muito mais? Não sei o valuation da Mary Ruth. Acho que foi de centenas de milhões a 1 bilhão depois que abriu o capital. As pessoas ao seu redor começam a mudar. Amigos, família, funcionários começam a esperar coisas. Enquanto tomam decisões como líderes, alguns dos seus funcionários, clientes, equipe, podem discordar ou ter resistência dizendo: eu não gosto disso ou eu quero isso. Como vocês lidam com a energia de equipe, funcionários, amigos, família, clientes, mídia que resiste às suas decisões, valores ou coisas que quer criar? Ótima pergunta. Há uma lei espiritual. Você tenta agradá-los ou gerenciar suas expectativas? Ou você diz: cale a boca, farei o que quero. Como você lida com isso? Bem, uma coisa que me veio à mente é que existe uma lei espiritual de que você não será julgado pelas pessoas, se não as julgar. Então, no momento em que julgamos alguém, passamos pela mesma coisa. Por exemplo, se eu julgar alguém por estar acima do peso, naquele exato momento, meu metabolismo diminui, espiritualmente, e eu acabarei passando pelo que julguei em outra pessoa. Por que isso é uma lei espiritual? Porque eu preciso, em última análise, meu vaso mais elevado é ter empatia por toda a humanidade, porque somos todos uma só alma. Então, quando estou julgando alguém, estou realmente ferindo uma parte de mim mesmo. E se eu quero chegar ao meu estado perfeito, preciso chegar a um lugar onde eu possa sentir a dor das pessoas, em vez de julgá-las. Isso é enorme. Eu digo isso para as pessoas o tempo todo. Se você está olhando para alguém, mesmo uma figura política ou alguém na TV, ou está falando negativamente sobre elas, em algum momento você terá que passar exatamente pelo mesmo. Uau! Alguém diz: olha essa pessoa. Nem conseguem manter um relacionamento. Estão sempre indo de um para outro. 3 semanas depois, problemas no seu relacionamento. Sempre vai ser assim? Uma das coisas que aprendi é proteger o negócio, proteger os funcionários, clientes, porque qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Aprendi a não julgar meus concorrentes e outras pessoas que passam por dificuldades, tentando entender e sentir a dor deles, mesmo dos competidores. E sou amigo da maioria dos meus concorrentes. Um acabou de me escrever, um concorrente direto me escreveu. Ele escreveu: você conhece algum bom funcionário que eu possa contratar para esta parte da minha empresa? Ele sabe que pode vir a mim para isso, e eu o ajudarei a encontrar alguém que será tão bom para competir contra mim. Uau! E eu só sei que, no final das contas, Que é para todos. há infinitas possibilidades. E o que é meu, e o que é seu, e ninguém pode tirar o que é seu. A única forma de alguém pegar o que é seu é se você diminuir seu vaso agindo de forma reativa, duvidosa, negativa. Você reduz seu vaso, permitindo que o concorrente pegue o que é seu e segure até você recuperar sua consciência. Alguém pode estar com sua alma gêmea agora, mas sua consciência não está pronta. Você não está pronto. Vai destruir ela ou ele se estiver com eles agora. Alguém está com sua alma gêmea agora, estão se divertindo. Você precisa melhorar seu lado espiritual, transformar sua negatividade. Então essa pessoa virá até você. Minha noiva Marta sempre diz que gostaria de ter me conhecido 10 anos atrás. Nós dois nos mudamos para Los Angeles na mesma época. Acho que há uns 14 anos. Teríamos uma década incrível juntos. Certo. Sempre digo a ela: não estava pronto para você. Posso ter te visto uma noite dançando salsa. Dançávamos e íamos aos mesmos clubes. Não lembro de tê-la visto, mas digo: posso ter te visto e provavelmente não pensaria 2 vezes sobre você. Não teria sido atraído por você, por qualquer razão. Espiritualmente, eu não estava pronto. Não tinha curado partes de mim ou deixado de lado coisas que me impediam de ter segurança emocional em um relacionamento. Uau. E estou feliz por não ter te conhecido naquela época, pois não teria dado certo. Seria: você não é meu tipo, ou quero algo casual. Quem sabe? Eu apenas, não estaria pronto para isso. Correto. E nos conhecemos quando estávamos os dois prontos. E você ainda não estava pronta também. Passou por lições do passado das quais precisava se libertar. Que sem ter passado por isso, não teríamos sido compatíveis.
Sim, seríamos duas pessoas legais, mas desalinhadas. Você realmente entende o que eu quero dizer? Tão lindo. Em vez de rezar para problemas desaparecerem ou para encontrar sua alma gêmea, reze para ter o vaso certo para conter tudo isso. Se atrair algo para o qual não está preparado, isso irá destruí-lo e você o destruirá. Isso é exatamente o que disse sobre Marta. Todos rezam para atrair coisas. Essas coisas querem vir. Você não precisa rezar para isso. Reze para estar pronto. Significa que você deve continuar evoluindo. Reze por certeza, empatia e amor. Reze para superar problemas de ressentimento. Se tem ressentimento por alguém, isso adia seu casamento em 3 meses. Uau! Você está afastando sua alma gêmea porque ela é uma alma mais elevada. Você deve elevar sua alma para esse nível. Se tem ressentimento por alguém, raiva ou culpa, sua alma gêmea não virá até você e estará com outra pessoa até que você libere isso. Muitas vezes é a dor que libera isso. Ou eles podem ouvir um dos seus podcasts e se inspirar a liberar isso. Essa é uma maneira misericordiosa de transformar quem eles são. Aqui está outra pergunta frequente. E se eu estou casado ou em um relacionamento, mas não acho que é minha alma gêmea? Uma coisa que aprendi é que uma alma gêmea é uma alma, não um corpo. Se você fizer trabalho espiritual suficiente, pode acordar um dia e a alma da sua alma gêmea entra no homem ou mulher com quem você está, e eles se tornam uma pessoa diferente. Sério? Vi pessoas que fazem um trabalho espiritual tão intenso que chegam em casa e dizem: nem reconheço mais meu marido, é outra pessoa. Você atraiu outra alma para o corpo deles porque agora merece isso. O relacionamento não precisa acabar. Faça seu trabalho, prometo, você receberá tudo o que é seu. Uau! Isso é louco, cara. Há um vídeo online que diz que quando você beija alguém, recebe uma parte do espírito deles. Trago isso, pois é que há algo que fiz que se relaciona a isso. E você diz que ao beijar, recebe parte da bagagem espiritual deles e começa a receber parte da alma. Sim. Fica mais profundo quando faz sexo. Sim, ainda não subi esse clipe. Pessoas presumem pelo beijo. Eu fiz um compromisso com a Marta. Nós fizemos juntos um compromisso. Ela sempre me lembra que fizemos juntos esse compromisso de tirar o sexo da equação e realmente nos conhecermos espiritualmente. Uau! Por vários meses, passamos muito tempo de qualidade juntos, removendo essa parte do relacionamento. Foi a melhor decisão que já tomei. Também foi das coisas mais difíceis que fiz. Você sabe, com o ego que tenho. Claro. Tipo, sem desejos ou tentações. Era como, sabe, tive que controlar isso, o desejo do ego, mas foi a melhor coisa. E só você dizendo, quando beija alguém, recebe parte da bagagem espiritual deles. Você começa a receber parte da alma deles. Eu acho que a ligação química do sexo, antes de conhecer alguém mais emocional e espiritualmente, é tão assustador. O quanto essa ligação cria quimicamente e confunde você de conhecê-los espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, relacionalmente. Exato. Isso te bloqueia de ver muitas dessas coisas que mais tarde podem te machucar se não estiver alinhado com elas. Correto. Então, quando há um beijo, a respiração cria uma conexão de alma. Todo mundo diz que está procurando uma conexão de alma. Bem, aqui está. Suas almas se conectam e sua alma está carregando essas bagagens e qualidades espirituais positivas e negativas de vidas passadas. E assim, quando somos íntimos com a relação, dizem que você atrai para a pessoa toda a bagagem espiritual de seus parceiros do passado também. E é por isso que você sabe, uma vez que o sexo está na equação, há muita energia, muita influência, muitas emoções. Você começa a sentir coisas que quase não são você às vezes, porque agora está carregando um peso maior. A maneira de se proteger disso é, nesse período inicial, fazer as coisas na ordem certa, assim como você disse, conhecer a pessoa. E isso cria uma proteção que, eventualmente, quando o sexo é pelo motivo certo e o amor está presente, essa conexão acontece. Então, a negatividade dissipa e há mais uma conexão positiva. Você não está trazendo a bagagem espiritual de outra pessoa. Você está se purificando ao conhecer. Se conhecerem é uma imunidade. É uma camada protetora para preparar seu vaso para o nível mais alto de energia, que é o sexo.
Quais são as duas coisas mais difíceis de resistir no mundo? São as duas áreas que criam ou sustentam a vida. A boca sustenta a vida porque comemos, e o órgão sexual cria a vida. E é o lugar onde o lado negativo, forças negativas deste mundo entram. Uau! Por isso, a linguagem maldosa cria mais destruição no mundo. Existem cerca de 10 tipos diferentes de linguagem maldosa. Cada palavra negativa que dizemos, passaremos pelas categorias. Cada palavra negativa cria uma força negativa no mundo que bloqueia outro nível do seu cumprimento. Quais são? Eu não sei o número exato. Vamos dizer que falamos 10.000 palavras em um dia, e 95% delas são negativas. Quais são as categorias? Reclamar, mentir, puxar o saco. Cada palavra dita para buscar a aprovação de alguém. Fofoca que é verdadeira. Fofoca falsa. Duas categorias diferentes. Dizer palavras desnecessárias. Apenas falar. Todo mundo fica tipo, pare de falar. Não há valor no que você diz. Também é discurso negativo. Sim, essas são as principais categorias. E ao usar essas categorias de discurso negativo consistentemente, o que você diz a Deus e o universo? Cada palavra é uma força ou anjo negativo. Imagine estar rodeado por 10.000 forças negativas, cada uma lutando e dificultando tudo para você. Se seu telefone cair no chão e rachar, sabe? 100 dessas forças se manifestaram para você. Imagine um acidente de carro, multa de estacionamento, ou você fica doente. A doença acontece para limpar essas forças. Por isso, as pessoas se sentem iluminadas depois de doentes, sentindo-se mais espirituais. Elas percebem que as coisas clareiam devido à purificação dessas forças negativas. Eu sempre digo, quer ter sucesso, fique quieto, não fale. Porque assim você não está criando mais forças negativas. Por isso que eu ouço aqui. Quando você está ouvindo, as pessoas que ouvem, as pessoas quietas, são sempre as mais bem-sucedidas. E também nunca fale sobre o que você está trabalhando nos primeiros 40 a 90 dias, porque você atrai os ciúmes e o mal olhado das outras pessoas, o que começa a sabotar energeticamente o que você está fazendo. Pessoas que prosperam em silêncio prosperam mais rápido. Assim que começar a contar às pessoas sobre suas ideias, mesmo para aquelas que você acha que te amam, se isso desperta falta em alguém, começa a roubar energia do que você está fazendo. Por exemplo, a gravidez leva cerca de 90 dias para a alma da criança entrar no embrião. E esses 90 dias são muito vulneráveis. E assim, há uma lei espiritual de que você não deve contar a ninguém, a menos que seja uma necessidade saber, como o parceiro dela, obviamente, e um médico. Mas se você contar, por exemplo, a um irmão ou irmã, e digamos que eles não tenham filhos, e eles ficam felizes que você tenha um filho, mas eles estão tipo, você sabe, eu queria ter um filho também. Acaba criando falta, ciúmes e inveja. É uma mentira passiva e maligna. Esta falta começa a sugar a energia do bebê, mesmo que um pouco. Uau! E isso pode perturbar a alma chegando. Uma razão principal por trás do aborto espontâneo pode ser a energia de outras pessoas. Você mencionou antes que teve vários abortos espontâneos. Tivemos 4 abortos espontâneos antes de ter 4 filhos. Como foi essa experiência para você e para sua esposa? Lembro que Mary Ruth trabalhava tão duro naquela época. Ela fazia sessões individuais o dia todo porque estávamos tão quebrados que precisávamos encontrar formas de ganhar dinheiro. Ela se encontrava com pessoas das 9 às 11 da noite. Por trabalhar tanto, o corpo dela causou aborto espontâneo ou foi outra coisa? Bem, há o componente físico nisso, onde se você está estressado e trabalhando duro, você não está criando o ambiente físico para a criança. O vaso, sim. Você realmente tem que pensar sobre o lado espiritual e a consciência disso que é. Trabalhamos tanto. Foi uma época difícil. Talvez uma parte nossa subconscientemente disse que não estávamos prontos para ter filhos. Será ainda mais difícil se estivermos sem dinheiro e já está cansativo. Será mais complicado trazer uma criança para este mundo. Correto. Sabíamos que cada criança traz bênçãos, mas também que não estávamos prontos. Frequentemente digo a quem tem dificuldade em engravidar, que garanta que os desejos estejam alinhados, pois pode haver uma parte subconsciente de você dizendo, eu não quero este filho agora. Uma crença concorrente. Há uma crença concorrente aí. Interessante. E a propósito, aqueles 4 abortos espontâneos no momento mais difícil de nossas vidas foram encarados de forma ok. Lembro de uma vez em que teve um aborto espontâneo durante uma reunião. Ela foi ao banheiro, teve o aborto, voltou e participou de mais 6 reuniões. Sério? Ela sabia que tinha que cuidar da família. Ela veio para casa e perguntei, por que você não tirou o resto do dia de folga? Ela respondeu, eu sabia que não podia, temos contas a pagar.
Como isso fez você se sentir como o homem na relação, se você não estava trazendo estabilidade financeira ou abundância para criar paz e harmonia para sua parceira feminina? Ninguém nunca me fez essa pergunta. E você tocou em algo que foi um dos meus maiores pontos de dor e inseguranças, porque eu ensinava espiritualidade no mundo, não sendo pago, para uma organização sem fins lucrativos. Mas era assim que eu levava minha luz e energia masculina. No entanto, não estava ganhando dinheiro. Quando percebi isso, foi o dia que decidi e falei para ela, estou deixando o que faço. Uau! E vou arrumar um emprego e vou encontrar uma maneira de ganhar mais dinheiro para nossa situação. Ela me olhou e disse, está destinado a fazer o que faz. Não quero que você deixe isso. Você terá que ficar e encontraremos outra maneira de ganhar dinheiro. Porque ela sempre acreditava em mim e confiava na maneira como eu trago luz ao mundo. E semanas depois, tivemos a ideia da Mary Ruth. Minha nossa! Digo isso para as pessoas e seus parceiros. Nunca. Mas nunca mesmo menospreze como seu parceiro traz luz ao mundo. Brilham. Ela poderia dizer, vá arranjar emprego. Mas disse, vamos resolver isso. Uau! Isso de verdade é muito inspirador. Algumas pessoas podem não gostar disso, mas parece que faltava algo em você para ser o provedor ideal para sua família. Certo. Mesmo provendo espiritualmente para tantas pessoas e sua família, mas não financeiramente. Correto. E o que provavelmente era algo que você sentia que deveria fazer. Por isso, a empresa nasceu das 22h todas as noites nos primeiros 3 anos. Uau! Ela ia dormir às 10 para estar pronta para seus clientes. Eu ficava acordado das 10 às 2, dormia no chão da sala nos primeiros 2 anos porque não queria perturbá-la. E eu pesquisava no Google como fazer Amazon, fabricação, design, marketing. E aprendi nessas 4 horas. E acredito que ao dedicar o dia ajudando a humanidade e as pessoas, voluntariando meu tempo, o Criador criou essa bênção para nós, que à noite eu poderia ajudar a administrar o negócio. Uau! Sim, e nós não tínhamos nenhum funcionário nos primeiros 5 anos. Nossos primeiros 10 milhões em receita foi apenas Mary Ruth, eu e minha sogra, Colleen. Éramos uma equipe unida e fazíamos tudo juntos. 5 anos? Sim. O dinheiro era reinvestido. Tudo voltava. E Mary sempre dizia que lucro é igual a liberdade, para retribuir mais aos funcionários e para melhorar os produtos. Ela apenas dizia, continue melhorando os produtos e as pessoas sentirão essa energia. Por isso reinvestimos todo o dinheiro na empresa. Nos primeiros 5 anos. Sim. Loucura. E há uma crença limitada. Pessoas acham que precisam levantar todo esse dinheiro no início e contratar todo esse talento. Nós somos talentosos. Há tanto dentro de nós e com a consciência certa, podemos criar milagres. Não precisamos de outras energias envolvendo. É verdade. Cara, isso é poderoso. Tenho muito mais perguntas para você, mas quero encerrar aqui, pois acho que é muito para as pessoas. Precisamos que você volte para compartilhar mais. Mas tenho 2 perguntas finais. Mas antes disso, quero que as pessoas te sigam no Instagram. Pesquisem por David Guiam. É David Guiam no Instagram. David com D, mudo no final. E GHIYAM.com. Há muitas ferramentas espirituais, universais e sabedoria que você ensina grátis no seu site e Instagram. Também faz workshops. Quais workshops você faz no site? Há um curso que ensino há 20 anos chamado Kabbalah 1. É interessante. Um cara fez esse curso provavelmente há uns 8, 9 anos atrás. Isso mudou sua vida, transformando-o em bilionário, literalmente. O conteúdo que aprendeu espiritualmente mudou sua consciência e ajudou-o a construir negócios muito bem-sucedidas. Teve 3 saídas bem-sucedidas em sequência. Ele veio até mim e doou $2 milhões para criar uma masterclass deste curso. Criamos isso e se chama KabbalahRoni.com, onde as pessoas pagam o que quiserem. $1 ou $50, tudo vai para a caridade. Este é o curso que pessoas do mundo todo fazem. Nada disso é monetizado para mim. Tudo é para doar para a caridade. Qual o site? O site é KabbalahOne.com.
é uma masterclass lindamente produzida que ensina passo a passo todas as leis espirituais da nossa alma. Por que estamos aqui? Como criar prosperidade, as leis dos relacionamentos, cura, consciência. Qualquer pergunta sobre a vida é abordada nesse curso. Tem sido a coisa mais popular nos últimos 5 anos. Todos estão fazendo. Uau! Sim. Isso é lindo, cara. As pessoas podem acessar KabbalahOne.com e conferir. Vamos linkar tudo isso também. Como mais podemos te servir hoje? Você sabe, minha maior alegria na vida vem de trazer essa sabedoria para o mundo. Sabe, administrar um negócio, ganhar dinheiro, acho que é legal. Isso ativa meu lado criativo, com certeza. Mas a coisa que mais me entusiasma é encontrar uma maneira de fazer Deus parecer bom. Eu sempre digo, Deus tem uma má reputação. É como se a religião tivesse dado a ele uma má reputação. Você sabe, a religiosidade, o dogma. E eu acho que quero que o mundo saiba que, da forma como minha vida foi abençoada, ao aprender essa sabedoria e aplicá-la, é que Deus é muito bom. Esta criação é muito boa. O mundo é bom. As pessoas são muito, muito boas. Conheci algumas das, entre aspas, as piores pessoas vieram até mim, e quando conversei com elas, percebi que todos têm uma alma, e todos têm um coração, em algum lugar profundo, por trás de toda essa negatividade, e apenas ter a certeza de que há uma vida esperando por todos nós, e podemos ter tudo o que queremos. E então, apenas espalhar essa mensagem mais e mais. Isso é tudo o que quero. Você sabe, eu não tenho um produto para vender. E o conteúdo que coloco no mundo é apenas para as pessoas. E isso significa muito para mim. Que as pessoas aprendem o conteúdo e depois são um exemplo disso onde quer que vão. Sim, faça Deus brilhar. Faça Deus brilhar. Fazer Deus parecer bem. Ter essa parceria com o Criador é muito legal. É como ter tudo. O Criador controla tudo. Quem não quer ter tudo? Mesmo ser presidente de um país é muito limitado. Você ganha um pouco de poder e controla 100 milhões de pessoas. O Criador influencia o universo inteiro. Cada árvore, planta, oceanos, anjos, todas as forças deste mundo e cada ser humano. É tornar-se unido com isso, como um GPS universal, como o Waze. Você dá o destino, e o Waze te orienta a chegar lá, e mesmo quando você erra. Ele recalcula. É assim que Deus funciona. Ele diz recalculando, sem julgamento. Toda vez que você comete um erro espiritual, ou falha, ou retrocede, não se preocupe. O Criador apenas diz recalculando. Vou te levar lá. E se você quiser propositadamente ir contra isso e continuar errando a rua, o Waze continua dizendo recalculando. Pode demorar mais para chegar lá. Mas não há julgamento, culpa, vergonha ou medo. O Criador ama você. É lindo, David. Tenho 2 perguntas finais. Antes, quero reconhecer você por estar a serviço durante toda a sua vida, exceto, sabe, pelo tempo com jogos de azar. A maior parte de sua vida foi servir, aprender continuamente, criar seu próprio vaso e servir. Então, quero reconhecer você sinceramente pelo presente maravilhoso que você é e por fazer Deus parecer tão bem. Obrigado. Ao aparecer, servir, criar valor, treinar constantemente as pessoas e mostrar o que é possível espiritualmente e financeiramente, dizendo, como posso transformar e criar riqueza para mim e minha família. Quero reconhecer você por superar essa crença limitante ou conflitante que pode ter tido e conseguir fazer as 2 coisas. Obrigado. Estou ansioso para ver o que você continua criando e como serve e gera no futuro. Esta é uma pergunta que faço a todos no final, chamada As 3 Verdades. Pergunta hipotética. Você pode viver o quanto quiser, mas é o seu último dia, e você pode criar, experimentar tudo o que deseja. Porém, por qualquer razão, no último dia, tudo o que criou, todo o seu conteúdo, essa conversa, negócios, por alguma razão, tudo desaparece e vai para outro lugar. Não está mais aqui neste mundo. Mas, no último dia, pode deixar 3 lições para o mundo para lembrarmos de você. Chamo de 3 verdades. Quais seriam para você? Minha primeira lição seria que tudo, absolutamente tudo é bom. E quanto mais feio e sombrio algo parecer, até isso é bom porque tudo vem do Criador. A segunda coisa que eu diria é:
Não julgue ninguém porque há uma razão para todos fazerem o que fazem. E se você estivesse no lugar deles, e tivesse a carga deles e o passado deles, além da correção da alma deles, você provavelmente passaria pela mesma coisa. E a terceira coisa é saber, sem sombra de dúvida, que o Criador quer te dar tudo de forma ilimitada. Como a quantidade que você, como pai, daria ao seu filho. O Criador quer te dar milhões de vezes mais. E você realmente merece isso. E você terá isso. Você está garantido a ter isso. Quanto tempo demora é o nosso único livre-arbítrio. E posso dizer uma coisa que aprendi com você? Sabe, eu obviamente ouvi muito sobre você antes de vir aqui. Ouvi tantas coisas incríveis sobre você. Acho que passamos uma boa hora ali atrás. Você estava meio que me contando sua história, e eu adoro ouvir as histórias das pessoas sobre como elas constroem suas vidas. E obviamente a maioria das pessoas não sabe disso porque você me deu as informações nos bastidores, mas eu aprendi o quanto você é paciente com tudo o que faz, e a energia de autenticidade que senti porque você disse não. E provavelmente o público não sabe disso, mas você disse não a tantas coisas que poderiam ter gerado mais riqueza ou mais fama. E ao invés disso, você se manteve fiel ao que era autêntico e valioso para você e seu público. A segunda coisa que notei porque você acabou de fazer isso para mim no programa, também foi que você sempre dá mais valor às pessoas do que pede delas. O que percebi ser a fórmula de sucesso de todas as pessoas bem-sucedidas que já conheci. E sim, você tem uma plataforma enorme e influente. Você está dando às pessoas sua audiência, que construiu por toda a sua vida. E você realmente não está pedindo muito em troca por isso. E eu vi isso, e sei disso pelas pessoas que vieram ao seu programa. Então, há algumas lições valiosas para mim ali, que são a paciência e a autenticidade, porque sou o tipo de pessoa que sempre pensa, como eu chego lá na frente? Claro. Achei valioso, devagar e sempre vence a corrida. Obrigado, cara. Agradeço esse reconhecimento. Última pergunta, David. Qual sua definição de grandeza? Acredito que a definição de grandeza para mim seria que em todos os lugares que você vai, as pessoas possam ser abençoadas por sua causa. E através da sua presença ou suas palavras, você cria grandeza. Você cria milagres, cria cura. A consciência das pessoas aumenta porque você entrou na sala, mesmo que você não diga nada. Mas por causa da sua vibração, ou por causa do trabalho que você fez quando ninguém estava olhando. Acho que não há presente maior que possamos dar à humanidade, e sei que é exatamente isso que me motiva. É tudo sobre o que fazemos quando ninguém está olhando. Isso é verdadeira grandeza para mim. Obrigado por estar aqui. Obrigado por me receber. Quando estou sentindo isso, onde estou sentindo essa vivacidade e essa empolgação, honestamente, é tão interessante e fascinante. Porque sinto que passei por tantos desafios profundos e complexos com o trabalho e todas as coisas que vêm com ser um empreendedor. Mas, mesmo assim,